Acorda, samurai. Temos um comunista para refutar. Senhoras e senhores, Thiago Braga aqui. É sempre a mesma coisa. Pode ser o canalzeco do mais profundo buraco desse YouTube, mas vocês sempre mandam essas porcarias pra mim. Se eu responder cada vídeo de gente me citando, eu não faço mais nada na vida. Mas por que você vai responder então, Thiago? Só por um único motivo. Eu achei esses desenhinhos do Paint uma gracinha. O trenzinho, nossa, não tô sabendo desenhar trem, vou fazer só o vagão do trem. Mas mesmo com essa fofura toda, nós vamos destruir ponto a ponto de mais um videozeco contra o meu livro, Mitologia Soviética. Eu não sei quem é esse cara, só sei que ele sentiu muito com o meu livro. Mas achei legal responder porque eu reforço a qualidade do meu livro para vocês e no final, quem sabe, eu acabo vendendo mais algumas cópias extras. O que você acha? Inclusive o livro está no comentário fixado para você. Mas segura aí que eu preciso preparar o cenário. Vamos começar. É o seguinte, galera, esse vídeo aqui é só mais um exemplo para a vida de vocês. Só tente refutar alguém se você tiver certeza do que você está falando. Caso contrário, fica pianinho, segue sua vida, vai arrumar uma namoradinha, não se mete com quem tá quieto não. Ou então chega na humildade, não fica acusando o cara de falsificador e mentiroso. Mostra só os pontos que você discorda numa boa, sem ataques pessoais. Não vai com arrogância e prepotência fazendo ataques morais, não. Porque senão você pode passar uma vergonha homérica. Igual eu vou fazer nesse vídeo aqui. Então chega de papo e bora começar. O vídeo é desse canal aqui, chamado Felipe Boni. E o título do vídeo, Mitologia Soviética, de Thiago Braga, é um jogo dos 7.000 erros. Agora eu fiquei até apavorado, meu Deus. Ele vai achar 7.000 erros no meu livro. Valha-me Deus. Aí na descrição o cara diz assim, ó. Thiago Braga escreveu um livro chamado Mitologia Soviética para desmontar o que ele chama de mentiras sobre a União Soviética. O problema é que o livro dele está cheio de fontes desacreditadas, erros factuais e distorções de historiadores reais. E para surpresa de um total de 0 pessoas, olha só o que acabei descobrindo. Vamos falar do Braguinha? Faz tempo que a gente não fala do Braguinha, né? Mas vamos aqui chupinhar o baita conteúdo do Felipe Boni, que tá cada vez melhor e crescendo muito rápido, que é muito bom, né? Porque ele é um camarada. Felipe Boni revela todas as falcatruas, mentiras e problemas metodológicos do livro do Thiago Braga, Mitologia Soviética. Ele é um camarada mesmo, hein, gente? E isso é legal pra caramba, galera, porque é que nem boliche. Você dá-lhe uma bolada em um e derruba os outros juntos. Imagina o nível de qualidade nós, o povo soviético, que teremos daqui pra frente, meus amigos. O trenzinho. O problema é que o livro dele está cheio de fontes desacreditadas. Lembre-se disso, que é importante. Olá, o tema do vídeo de hoje é a mitologia anticomunista do Thiago Braga. Vamos fazer uma análise crítica do livro do cara. Sim, gente, vocês acham que eu passo só o meu tempo estudando? Tava analisando isso aqui nas últimas semanas também. E obviamente que eu não vou mostrar grandes trechos do livro para não gerar problemas de direitos autorais. O Mitologia Soviética, publicado pela Dialética, em 2025, não é o que a gente poderia chamar de livro acadêmico de história. Ele é mais um livro voltado à divulgação ideológica. Basicamente, o prazo de publicação aqui é 60 dias, o que é bem curto quando a gente compara com o mercado tradicional, que vai levar no mínimo 6 meses até 2 anos. Se ele soubesse que a Springer Nature e Routledge publicam livros a partir de 2 meses, ele ia ter um treco. Mas ele não deve nem conhecer essas editoras. O meu livro, por exemplo, o manuscrito, ele foi enviado no dia 8 de outubro, como vocês podem ver aí no e-mail. Mas só foi publicado em março. Quase 6 meses para publicar meu livro. Meu livro não teve pressa nenhuma. Fiquem tranquilos. Agora, se o seu cabelo começar a cair, aí você precisa ter muita pressa. E pressa para cuidar do seu cabelo é com a Manual mesmo. A Manual já é líder de tratamento para calvície no Brasil, galera. São mais de 500 mil homens já tratados.
O plano é 100% online e depois da consulta e avaliação com o especialista, você recebe o seu kit em casa e já começa o tratamento. A fórmula de tratamento é científica e mundialmente comprovada e funciona na esmagadora maioria dos casos, mas não demora. Se você já está percebendo falhas e entradas, não perde tempo. Quanto antes você começar o tratamento, melhor. Maior a chance de você recuperar suas madeixas perdidas. E para você começar o seu tratamento logo, galera, toma esse descontão aqui, clica no link que está na descrição, já vai te levar direto para o site, usa o meu código BRAZÃO e você vai ganhar 40% de desconto na sua primeira compra. Eu tenho 39 anos e sigo invicto, mas se o meu cabelo começasse a cair, meu amiguinho, manual nele. A menos que você queira fazer um cosplay de Lenin na Revolução Brasileira, deixa manual cuidar do seu cabelo para você. Dito isso, o vídeo do cara já começou muito mal, meus amigos, e a piada já vem pronta. E no livro, por exemplo, você não vai encontrar nada escrito ali que foi revisado por pares. Se a gente olhar aqui na revisão, vai estar escrito responsabilidade do autor. Ele está dizendo aqui que no meu livro a gente não vai encontrar nada dizendo que foi revisado pelos pares. E que na parte da revisão está dizendo responsabilidade do autor. Se a gente olhar aqui na revisão, vai ter escrito responsabilidade do autor. Ele já começa mostrando para todo mundo que está perdidaço. Então deixa eu te explicar para você então o que significa essa parte aqui, ó. No início do livro, bem aqui, ó, na primeira página do livro, chamada revisão. Sabe o que é isso aqui? É revisão ortográfica, camarada. Aqui diz responsabilidade do autor, porque eu mesmo fiz a revisão do meu texto. Se eu tivesse pago um revisor, ia estar o nominho do revisor aqui. Não tem nada a ver com revisão dos pares, pelo amor de Deus. Aí, galera, eu só fico imaginando o estrago na cabeça desse cara. Se ele tivesse acesso ao livro do professor Marcelo Galupo, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que também publicou um livro pela editora Dialética. Aí ele fosse lá na descrição técnica do livro, naquela primeira página, e ele visse isso aqui, ó. Revisão Suzana Itano. Aí ele ia dizer, tá vendo? O livro do professor Marcelo Galupo foi revisado por pares. Olha o nome da revisora aqui. Ele só não podia pesquisar o nome dessa pessoa no Google, porque se ele pesquisasse, o cérebro dele ia explodir. Porque aí ele ia descobrir que Suzana Itano não é uma advogada ou uma jurista como o professor Marcelo. Ela é formada em letras e trabalha com correção de redações e revisão e preparação de textos. Rapadura é doce, mas não é mole não, meus amigos. Se a gente olhar aqui na revisão, vai ter escrito... Aliás, o cara acha mesmo que em livros revisados por pares vai aparecer os nomes de quem fez a revisão? Meu Deus do céu. Esse cara já leu algum livro acadêmico na vida dele? Então deixa o tio te ensinar o básico de obras acadêmicas. E no livro, por exemplo, você não vai encontrar nada escrito ali que foi revisado por pares. Nem livros, nem artigos acadêmicos colocam os nomes de quem faz a revisão por pares, não, amiguinho. Na esmagadora maioria das produções acadêmicas globais, o autor nem sabe quem fez a revisão por pares do seu livro. Isso é o que a gente chama, na academia, de Single Blind Review. Nesse processo, só os revisores sabem a identidade do autor. Outra metodologia comum é a Double Blind Review, onde nem o autor e nem os revisores sabem quem é quem. Aí você acha que vai estar o nome de quem revisou no livro da pessoa, meu Deus do céu? Ninguém aceita. Por isso que na esmagadora maioria dos livros publicados, principalmente por editoras acadêmicas no mundo, não vai aparecer o nome dos revisores. Vamos para um outro exemplo, então? Agora é grande, lá de fora. Olha esse livro aqui, publicado pela toda poderosa Oxford, da professora Lynn Viola, que inclusive ele cita nesse vídeo dele como sendo uma boa autora. Eu acho que ele vai gostar da surpresa. Mas coincidentemente, eu já tenho uma entrevista gravada com a professora que ele vai amar. Se inscreva no canal para não perder, camarada. As early as 1920, 21, but this was not yet the Gulag. Mas então, mostra para mim aqui, ó, na parte técnica da descrição do livro, onde que está o nome dos revisores. Não vai achar. Sabe por quê? Porque eles não colocam o nome de quem faz a revisão dos pares em livros. E o carinha nem sabe disso. Como um amador desse diz que vai refutar o trabalho de outra pessoa? Não tinha como o vídeo começar pior, pelo amor de Marx. Mas agora você vai entender por que desse amadorismo todo. Olha o que ele mesmo diz que ele é. Eu sou um merda, tá? Não sou historiador de porra nenhuma. Não seja tão duro com você, camarada. Mas pelo jeito, eu posso parar o vídeo aqui então, né? Mentira, nem comecei.
Então, mas aí ele já faz aqui um disclaimer de isenção de responsabilidade para amenizar os mais de 40 minutos de besteira pela frente. Ele é só um youtuber, galera. Ao contrário de um carinha sem responsabilidade fazendo vídeos, eu preciso ter responsabilidade pelo que eu falo no YouTube e no meu livro. E esse vídeo vai ser mais uma prova disso. Falei bonito pra caramba, meus amigos. Uma salva de palmas pra mim, por favor. Até aqui, eu já mostrei como que o vídeo do cara já começa morto. Mas bater em cachorro morto é meu negócio. E eu sou bom no negócio. Muito bem. Vamos ver como que ele vai estruturar o vídeo dele, que vai ser interessante. Olha os desenhos no Paint aí, ó, que mimoso, ó. Porque essa ideia dos mitos que o livro propõe desmontar, né? Mito 1, o apoio popular na Revolução Socialista dos Trabalhadores e Camponeses. Vai dizer que isso é diferente. Mito 2 aqui, Guerra Civil, a intervenção capitalista contra a Revolução Socialista. Mito 3, o Pacto Nazi-Soviético, uma falsificação da história. Então tudo isso aqui, esses mitos aqui, eles vão ser reconstruídos com 3 pilares, cara. E 3 pilares, todos eles, com problemas sérios, tá? Então um deles vai ser Richard Pipes. E quem era Richard Pipes? Era um historiador americano ligado ao governo Reagan e que a obra é considerada datada desde os anos 90. Então esse vai ser o primeiro pilar. Segundo pilar vai ser o Viktor Surovov. E esse cara é um ex-espião soviético que vai sair do país para trabalhar em outro, em que a tese ali sobre Stalin foi refutada pelos maiores especialistas militares ali da Frente Oriental. Falaremos mais sobre ele depois também. E também, cara, a gente vai ter aqui citações tiradas do contexto. Isso aqui eu vou jogar pro meio porque vai ser mais importante aqui, que vai ter mais info. Então, assim, aqui vai ser algo tirado de historiadores sérios. Por exemplo, o R.W. Davis e também o Stephen Withcroft, que vão chegar, inclusive, a conclusões diferentes aqui do que o próprio Thiago Braga tá dando para eles. O cara vai dizer coisa que os caras não disseram. Então ele tá dizendo aqui que vai estruturar o vídeo dele se baseando em 3 autores que eu cito: Richard Pipes, Viktor Suvorov e Robert Withcroft. Para alguém que disse no título e na descrição que o meu vídeo tem 7.000 erros e que tá cheio de autores descreditados, e pegar 3 ou 4 fontes de mais de 100 que eu cito, o cara mente pro próprio público dele. Dá para esperar mais alguma coisa de comunista? E no fim a gente vai entender então os erros do livro, e o objetivo com esse vídeo é fazer memória, cara. Fazer memória aos milhares de soviéticos, aos milhares de europeus que viveram e morreram dentro desse processo histórico. E isso não deveria ser uma brincadeirinha de engajamento na internet. E no fim a gente vai entender então os erros do livro, e o objetivo com esse vídeo é fazer memória aos milhares de soviéticos, aos milhares de europeus que viveram e morreram dentro desse processo histórico. Se esse vídeo aqui vai fazer memória aos soviéticos, os soviéticos vão se contorcer no túmulo pedindo para esse cara esquecer a memória deles. Legal ver os inocentes aqui nos comentários dele achando que ele arrasou. Muito bem, comentários iniciais já devidamente refutados, o vídeo dele começa a partir do minuto 4:50. Então, nesse primeiro pilar da refutação dele, ele vai atacar Richard Pipes, que é um especialista que eu cito com frequência no meu livro. Esse vai ser o modus operandi do vídeo dele inteiro. Ele não ataca os meus argumentos. Ele só pega 3 ou 4 fontes só das mais de 105 que eu cito e tenta descredibilizá-la. Ainda bem, porque isso facilitou demais meu trabalho nesse vídeo. Vamos começar então. Esse trecho do vídeo dele, galera, infelizmente, vai ser longo, mas eu preciso mostrar para vocês para não cortar nenhuma fala dele. Então, paciência, por favor. É do minuto 4:50 a 8:24. E aí eu vou acelerar um pouquinho aqui, mas se você quiser, tiver de saco cheio dessas besteiras, avança um pouquinho para frente. Fica à vontade. Então vamos lá, gente. Começando aí com o Richard Pipes. Ele vai ser a coluna principal do livro. E basicamente utilizar ele como coluna principal de um livro que foi publicado em 2025 é mais ou menos como utilizar aqui o Ernst Haeckel quando a gente tá falando de um manual de biologia hoje. Então assim, tô falando mal do cara? Não tô. Ele ajudou a espalhar ali o darwinismo. Tentou também organizar a árvore da vida. Só que ele vai ter várias ideias que hoje são consideradas erradas. Ele falava que o embrião passava por fases ali. Ele passava de peixe para réptil, etc. E isso não acontece. Isso foi comprovado como algo errado. Então tudo isso para dizer que o Pipes não é uma referência de peso quando a gente fala sobre historiografia soviética acadêmica nos dias de hoje. O cara ficou para trás. E ele é o último representante daquela chamada escola totalitária da Guerra Fria, e que é uma escola que foi superada há décadas pela síntese de um monte de gente. Tanto o Stephen Kotkin aqui, no caso o Stephen Kotkin é americano, a Sheila Fitzpatrick também, que é australiana, a Lian Viola, que é da União Soviética, o Oleg Levniuk, que eu já falei antes, que vai ser historiador russo também, e o Jochen Helbeck também, especializado na Rússia moderna, na União Soviética, na história da Segunda Guerra Mundial, etc. Cara, e basicamente aqui eu tô no site da CIA, cia.gov, para demonstrar para vocês que a vida do Richard Pipes é inseparável da obra dele, porque em 76 ele chefiou aqui o Team B da CIA, que é
basicamente um painel contestado internamente por eles que estava prevendo ali uma expansão soviética que nunca aconteceu. E aí, cara, entre 81 e 82, ele foi diretor aqui de assuntos soviéticos da Europa Oriental e assuntos soviéticos no Conselho de Segurança Nacional. E isso aqui vai ser da era Reagan, né? Que foi um presidente muito bom para os americanos, como vocês já sabem. No caso, para quem era mais rico ali nos Estados Unidos, a vida melhorou. Para quem não era, piorou. E ele vai integrar aqui o Committee on the Present Danger, ou seja, Comitê sobre o Perigo Atual. Então, basicamente, o cara, ele era um anticomunista implacável. E isso vai definir o cara. Ele vai ser um propagandista, ele não vai ser um historiador. E traduzindo aqui para vocês, o Pedro Keynes aqui, que é ex-aluno de doutorado de Pipes, ele vai argumentar que o Pipes abordou a história soviética como promotor, com a intenção única de provar a intenção criminosa do réu, com exclusão de qualquer outra coisa. Uma pausa rápida aqui. Eu realmente preciso reconhecer o esforço que o camarada fez para saber o que a academia como um todo pensa do professor Richard Pipes. Porque ele ficou vários minutos lendo a Wikipédia. Para vocês verem que quando eu tenho que elogiar comunista, eu elogio. E vai descrever Pipes como um pesquisador de grande reputação, mas uma visão apaixonada anticomunista, que ficou estranho na tradução, que é Anti-Communist Views, né? Outro aqui, Alexandre Rabinovich, ele vai escrever que sempre que um documento podia servir a cruzada de longa data de Pipes para demonizar o Lenin, ele vai comentar de forma mais longa sobre aquilo. Mas se tinha uma leitura ali menos negativa, o cara vai ignorar sem comentários. E a Sheila Fitzpatrick também vai falar no London Review of Books. Ela vai falar assim, o trabalho dos revisionistas de 1917 era solidamente pesquisado, geralmente com informação dos arquivos soviéticos, do quais eles tiveram acesso graças aos recém-estabelecidos intercâmbios oficiais de estudantes entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Em grande parte, a comunidade acadêmica levava isso com autoestima, mas o Pipes via isso na prática como patetas soviéticos e desprezava tanto o trabalho deles que, desafiando as convenções acadêmicas, ele se recusou até mesmo a reconhecer sua existência em sua biografia. Outro aqui, Robert Service, do London Review of Books também, vai falar que o livro do Richard Pipes partia da sabedoria convencional americana sobre a Revolução Russa, partindo ali dos anos 50 e 60. Ou seja, em 1991, isso já estava bem datado. E pior, cara, o problema mais fundo do cara nem é esse. O problema do cara era metodológico mesmo, porque o Pipes trabalha com o que a gente chama de essencialismo cultural russo. E o que é essencialismo cultural russo? É uma ideia de que a Rússia, ela está condenada a ser governada de forma autoritária, devido ao seu patrimonialismo despótico, ou seja, quando o poder político funciona como propriedade ali do governante, e ele vai exercer esse poder sempre de forma autoritária. Pode ser por czar, pode ser por comissários. Mas o historiador Laster Lee, ele vai desmontar essa tese. E ele vai desmontar nesse livro aqui, Lenin Rediscovered What Is to Be Done, in Context. E no livro dele, ele vai mostrar que a leitura padrão ali do O Que Fazer do Lenin, que foi uma leitura que foi compartilhada pelo Pipes entre outros autores, essa galera toda leu o texto fora do contexto em que ele foi escrito. Então essa ideia do que fazer do Lenin ali, os caras falavam que era um negócio ali meio elitista. Os caras lá em cima na Torre de Marfim e o pessoal lá embaixo, os trabalhadores aqui embaixo. Mas no livro do Lenin não era isso. A teoria do Lenin era uma fusão de socialismo e movimento operário. Ele estava pressupondo trabalhadores racionais, curiosos, poderosos também. Então bem oposto do que os caras estavam interpretando. Então assim, cara, um livro que usa o Pipes como autoridade em 2025, ele tá basicamente ignorando 30 anos de revisões acadêmicas documentadas. Finalmente, bem transparente, deixei vocês escutarem essa enxurrada de asneira. Então vamos lá, vamos começar a derrubar esse primeiro pilar, igual os cavaleiros na saga de Poseidon. De acabar com este pilar. Gostei da referência. Então vamos destacar primeiro aqui os pontos centrais do argumento dele. Ele diz que o professor Pipes é uma espécie de coluna do meu livro, que ele nada mais seria do que um propagandista da CIA, da era de Reagan, anticomunista. As interpretações dele são datadas e rejeitadas pela historiografia moderna sobre a União Soviética. Esse é um resumo claro do que ele apresentou aqui, nesses 4 minutos seguidos. E aí, como Jack Stripador diria, vamos por partes. Primeiro, ele diz que Pipes é a coluna central do meu livro. Bora pegar o comunista na falsificação, então? Se Richard Pipes é a coluna central para os argumentos do meu livro, você concorda comigo que a maior parte dos meus argumentos tem que se basear nos argumentos e nos estudos do professor Pipes, né? Então bora pro meu livro, pra gente checar então a acusação do comunista. Vamos ver aqui quantas citações eu faço do professor Pipes para corroborar os meus argumentos aqui no livro. Ó. Eu cito o professor Pipes, como vocês viram aí, 31 vezes ao longo do meu livro. Muito bem. Aí você lembra que no início desse trecho que eu citei, que eu mostrei para vocês, ele cita alguns autores que, segundo ele, são bons e que discordam de Pipes, seguem uma linha diferente de Pipes. E ele é o último representante daquela chamada escola totalitária da Guerra Fria, e que é uma escola que foi superada há décadas pela síntese de um monte de gente. Tanto o Stephen Kotkin aqui, no caso Stephen Kotkin é americano, a Sheila Fitzpatrick também, que é australiana, a Lian Viola, que é da União Soviética, o Oleg Klevniuk, que eu já falei antes, que vai ser um historiador russo também. Vamos pegar então aqui 2 autores dessa lista para a gente ver o negócio. Professora Sheila Fitzpatrick e Oleg Klevniuk. Eu cito 46 vezes a professora Sheila e o professor Oleg eu cito 47 vezes. Ou seja, durante a minha argumentação no livro, eu embaso as minhas explicações 31 vezes no professor Pipes. 46 na professora Fitzpatrick e 47 no professor Klevniuk. E sabe qual é o autor que eu mais cito no meu livro? É o historiador russo, o professor Vladimir Brovkin. Eu referencio os estudos do professor 54 vezes no meu livro. Ou seja,
eu acho que o meu trabalho tem outras colunas bem maiores do que o professor Pipes, hein? Não é delicioso pegar comunista na falsificação? Mas ele precisava criar um espantalho para seguir no argumento dele. Refutada, então, essa falsificação, já no início da argumentação dele, vamos mostrar, mais uma vez, que ele não entende nada de pesquisa e metodologia. Vamos lembrar que ele mesmo quis deixar claro isso. Eu sou um merda, tá? Não sou historiador de porra nenhuma. Ok. Continuando. Ainda sobre o professor Pipes, lembra dos outros argumentos que ele usou. Que ele nada mais seria do que um propagandista da CIA, da era Reagan, anticomunista. As interpretações dele são datadas e rejeitadas pela historiografia moderna sobre a União Soviética. Muito bem. Mais uma vez, naquela listinha que ele mostrou de autores que ele cita, vamos relembrar os que ele citou aqui, ó. E ele é o último representante daquela chamada escola totalitária da Guerra Fria, e que é uma escola que foi superada há décadas pela síntese de um monte de gente. Tanto o Stephen Kotkin aqui, no caso o Stephen Kotkin é americano, a Sheila Fitzpatrick também, que é australiana, a Lian Viola, que é da União Soviética, o Oleg Levniuk, que eu já falei antes, que vai ser historiador russo também. Muito bem, ele diz aqui que a escola totalitária que Pipes representa já está ultrapassada. E aí cita esses autores aqui que já não se baseiam mais nele e nem na escola totalitária defendida por Pipes. Mas vamos checar essa afirmação dele, o que você acha? Não que a gente tenha qualquer motivo para desconfiar de web comunista, por favor. Mas vai que sem querer ele se engana. E ele é o último representante daquela chamada escola totalitária da Guerra Fria, e que é uma escola que foi superada há décadas pela síntese de um monte de gente. Tanto o Stephen Kotkin aqui... Vamos pegar logo o primeiro aqui na lista. Stephen Kotkin, talvez o maior expoente do pós-revisionismo, que resgatou nos seus estudos o impacto da ideologia comunista na União Soviética do topo para baixo. Ele sempre foi muito respeitado, galera. Mas nos últimos anos o cara explodiu com a nova biografia de Stalin. 3 colossos de mais de 1000 páginas cada um, milhares de referências e notas de rodapé. Pois bem, será que para o professor Kotkin, Richard Pipes é um mero propagandista da CIA? Com argumentos datados e rejeitados pela historiografia moderna? Aqui, ó. Eu tenho os 2 primeiros volumes da biografia de Stalin do professor Stephen Kotkin, que eu citei no meu livro, inclusive, porque o terceiro ainda não foi publicado. Então, galera, vamos dar uma olhada aqui na primeira obra, no primeiro livro da biografia dele, então, ó, que trata especificamente sobre o período da Revolução e Guerra Civil, que é onde o professor Pipes concentra a maior parte dos seus estudos. Só por curiosidade, então, vamos ver aqui quantas vezes o professor Pipes é citado como referência pelo professor Kotkin aqui na sua biografia. Vamos ver se pelo menos em algum argumento aqui, nessas mais de 1000 páginas, o professor Kotkin cita o professor Pipes pelo menos uma vez, né? Acho pouco provável, porque a gente está falando de um ex-agente da CIA, anticomunista, propagandista, capitalista, da extrema-direita. Duvido que o professor Kotkin teria essa audácia. 76 vezes o professor Pipes é citado 76 vezes como fonte para as argumentações do professor Kotkin? Que decepção para os web comunistas, professor Kotkin. Eu esperava um total de menos 76 citações. Mas só a nível de comparação, vamos dar uma olhada nos revisionistas, que o Comuna tanto gosta. Deve ter uma enxurrada de referência aos revisionistas aqui. Vamos ver então aqui uma muito famosa, a professora Sheila Fitzpatrick. Só 5 vezes? Tá. Professor Ronald Sunny, então. Só 13 vezes? Professor Rabinovich, então, aqui. 29 vezes. Que estranho, gente. Se a gente somar esses 3 revisionistas famosos juntos, dá um total de 47 referências aos argumentos e obras deles aqui no professor Kotkin. Mas o professor Richard Pipes, sozinho, tem 76 referências. Ou seja, o professor Kotkin baseia 29 referências do seu livro a mais no professor Pipes do que nos 3 revisionistas juntos. Aliás, galera, longe de mim dizer que esses historiadores revisionistas são ruins, muito pelo contrário. Eles são bons sim, eu cito muitos deles no meu livro, mas a gente está provando um ponto aqui. Continuando então no livro do professor Kotkin, sabe quantas vezes o professor Kotkin cita que Pipes era um agente da CIA, anticomunista, ou invalida os estudos do professor Pipes, ou que ele está ultrapassado ou datado? 0. Ele simplesmente usa os estudos e os argumentos do professor Pipes livremente para apoiar os argumentos dele aqui. Pode checar. Você não vai encontrar nenhuma menção academicamente negativa de Kotkin à figura de Pipes nessa biografia aqui. Ainda bem que foi o próprio comunista que citou Kotkin. Mas como eu sempre digo aqui para vocês, checagem de fatos mata comunista.
E ele é o último representante daquela chamada escola totalitária da Guerra Fria, e que é uma escola que foi superada há décadas pela síntese de um monte de gente. Tanto Stephen Kotkin aqui... Aliás, sabe quem admite que o professor Kotkin cita muitas vezes o professor Pipes? Conta pra gente, nós queremos saber, nós queremos saber. Sheila Fitzpatrick. Olha aqui nessa review que a professora Sheila Fitzpatrick fez do livro do professor Kotkin, Stalin, Paradoxos do Poder, publicado pelo jornal The Guardian. Ela diz assim, ó: Kotkin não está interessado no velho argumento sobre a continuidade ou descontinuidade entre Lenin e Stalin. Como Richard Pipes, cujo trabalho é muitas vezes citado nos primeiros capítulos soviéticos, ele acredita que a continuidade é autoevidente e nos quer fazer acreditar que muito do que é pensado como sendo o pior do governo de Stalin está presente ou latente em Lenin. Foi superada há décadas. Agora vocês vão entender por que eu fiz essa análise de referências aqui. Saca só esse estudo aqui fresquinho, publicado em 2024 na Asia Journal of Advanced Research Reports. O título do artigo é O impacto da citação adequada na integridade acadêmica e nos estudos. Olha só o que o artigo diz. A importância das citações na redação acadêmica oferece evidências claras e convincentes que se baseiam em argumentos e fatos afirmados cuidadosamente pelos autores em sua redação acadêmica. Além disso, uma seção de texto citada bem organizada também é uma evidência conclusiva do reconhecimento do esforço e do trabalho árduo de estudiosos anteriores que tiveram dificuldades para publicar seu trabalho que agora está sendo citado. As citações em textos acadêmicos são referências preciosas a todas as fontes que um autor usou para apoiar suas próprias ideias e depois as referiu cuidadosamente durante sua sessão em um manuscrito. Ou seja, esse estudo aqui mostra pra gente, galera, que quando os autores citam outros para apoiar os seus argumentos, isso é sinal de validação acadêmica, exatamente como o professor Kotkin e outros autores que vocês vão ver aqui fazem com o professor Pipes. A menos que seja claramente identificado que o objetivo da citação é para fazer uma crítica. Isso serve para qualquer área de estudo, galera. Fiquei até aliviado agora em saber que no meu livro Mitologia Soviética, eu também cito o professor Pipes. Mas aí, galera, vamos raciocinar juntos aqui. Se o professor Kotkin cita o professor Pipes tantas vezes no seu livro, mais do que os revisionistas, inclusive, que mesmo em uma biografia recente sobre uma pessoa tão importante na história da União Soviética, o professor Richard Pipes continua sendo citado como referência. E se o professor Kotkin cita o professor Richard Pipes, é porque ele concorda e endossa aquelas interpretações daqueles estudos do professor Richard Pipes. Agora, isso significa que o professor Kotkin não pode discordar ou até criticar outros argumentos do professor Pipes? Claro que não. Isso é elementar na metodologia de qualquer estudo. Mas o comunista acha que jogar críticas contra um autor na tela invalida o trabalho do cara. Aquelas críticas vão representar apenas as críticas daquele autor. Talvez o comunista não saiba, galera, mas não existe um papa na historiografia soviética. Não tem alguém que vai condenar um autor ao inferno de fogo soviético, não. Se Stalin estivesse vivo, o autor poderia até ir para o inferno, literalmente. Mas não é o caso mais. Richard Pipes está entre os acadêmicos mais famosos da historiografia soviética. Se não for, talvez o mais famoso. E assim como os elogios aumentam à proporção que os estudos dele foram sendo feitos, as críticas também. Então é muito fácil a gente catar críticas e jogar na tela para invalidar o trabalho de um autor, quando para a mesma proporção de críticas tem muito mais elogios ao professor. Mas o comuna acha mesmo que colocar autores críticos na tela vai invalidar academicamente o professor Pipes. Esse é o tipo de pessoa que eu estou respondendo aqui nesse vídeo. É chato, mas é divertido. Aí, cara, qual que vai ser a tese do Thiago Braga? A tese dele vai ser muito simples, de que tinha ali uma escola revisionista, ou seja, quando um conjunto de historiadores revisa uma explicação histórica dominante. E ele vai dizer que isso aqui foi derrotado quando surgiram ali os arquivos soviéticos dos anos 90. E, cara, isso aqui é um desrespeito com a história soviética que é foda, viu? Porque isso aqui é o que mais distorce o que aconteceu de fato. Porque os arquivos, na verdade, na maioria dos pontos centrais, eles confirmaram as estimativas revisionistas. Então volta os revisionistas aqui. Mentira! É mentira sua! Ele diz que no meu livro eu digo que a escola revisionista foi derrotada. Ele faz até um xizinho no desenho do pente. E ele vai dizer que isso aqui foi derrotado. Tipo, com a abertura dos arquivos soviéticos, acabou a escola revisionista, meus amigos. Pena que ele não mostrou onde eu disse isso.
Isso já seria muito estranho se você lembrasse que eu cito mais uma autora revisionista do que o professor Richard Pipes. Mas mais uma vez ele falsifica o meu argumento, galera. E eu falo e eu provo. Olha o que eu digo realmente dos revisionistas em relação à abertura dos arquivos soviéticos. Página 60, ó. Essa falta de popularidade bolchevique é reconhecida até mesmo por autores da chamada escola revisionista, geralmente marxista, que ao longo dos 70 anos ganhou força por contestar a escola totalitária, defendendo a tese de que os bolcheviques gozavam de amplo apoio popular durante a Revolução, e que o apelo à violência extrema era resultado do stalinismo, não do leninismo. Entretanto, após a abertura dos arquivos soviéticos nos anos 90, os revisionistas foram confrontados com uma avalanche de documentos oficiais, até então secretos, que confirmavam em grande parte a visão tradicional de que o extremismo soviético começou com Lenin e amplificado por Stalin. Assim, os revisionistas foram obrigados a revisar suas conclusões anteriores em vários aspectos. Prestou atenção? Eu disse que a escola revisionista foi derrotada com a abertura dos arquivos soviéticos. Eu disse que os revisionistas foram eliminados da historiografia soviética com a abertura dos arquivos soviéticos. E ele vai dizer que isso aqui foi derrotado quando surgiram ali os arquivos soviéticos dos anos 90. Mentira minha? Mentira. Eu disse que os revisionistas foram confrontados com a abertura dos arquivos soviéticos e foram obrigados a revisar várias conclusões. Eu não disse que os revisionistas foram obrigados a revisar todas as conclusões. Eu disse que a escola revisionista foi eliminada da historiografia soviética com um xizinho do pente igual ao desenho dele. E ele vai dizer que isso aqui foi derrotado. Inclusive, galera, eu sou tão transparente no meu livro que nesse mesmo trecho eu digo exatamente uma das conclusões que os revisionistas precisaram revisar. E você sabe quem admite que os revisionistas estavam errados e precisaram revisar essa sua conclusão depois da abertura dos arquivos soviéticos? Uma das maiores representantes da escola revisionista só, a professora que o comunista tanto admira, a professora Sheila Fitzpatrick. Olha o que ela diz nessa entrevista aqui à Universidade de La Trobe, que eu cito no meu livro, inclusive. With regard to irritating the other revisionists, well, I was myself irritated by them. Because they're saying they really were very, what I saw as whitewashing Lenin and the revolution, in the sense that they were saying all this violence is Stalin, all this rivers of blood. Well, e que o apelo à violência extrema era resultado do stalinismo, não do leninismo. I mean, the rivers of blood in the Civil War too, and Trotsky is of course one of the people involved in shedding them, and Lenin too, and we probably have a better picture of that since the opening of the archives, and we probably have a better picture of that since the opening of the archives. Após a abertura dos arquivos soviéticos nos anos 90. Now you can say there's a change in the nature of the killing and whatever, but it wasn't only that I saw a continuity in the violence. I saw a continuity in that I thought Stalin was trying to complete Lenin's revolution, like it or not. You know, in the course of writing that book on the Russian Revolution, I realized that I really didn't like revolutions. That I think what happens in revolutions is that you have people putting out sort of good-sounding slogans about liberty or social or equality or whatever, but what they do is call forth the base passions, and what people can do in revolutions is to take revenge on the people that they've resented all along or envied, and that's what they do. So there are tremendous costs of taking away those normal constraints and saying it's okay to attack the enemies, whoever you think the enemies are. So I came to a rather negative view of revolution. Tem como não amar a professora Fitzpatrick? Com a abertura dos arquivos soviéticos, galera, muitos revisionistas passaram a admitir que a violência estatal tinha começado com Lenin e não com Stalin. Mas antes da abertura, isso era quase um anátema para a escola revisionista. Portanto, essa foi uma revisão clara que os revisionistas precisaram fazer e que é fundamental para o nosso entendimento de toda a política soviética. E como eu mostrei, o professor Kotkin mesmo, um pós-revisionista, defende essa mesma visão que foi sempre defendida pelo professor Pipes.
E a professora Sheila Fitzpatrick admite isso no seu artigo que eu mostrei. Mas o comunista falsifica a minha argumentação dizendo que a escola revisionista foi eliminada com a abertura dos arquivos soviéticos e ele coloca esse bendito xizinho que comprova ainda mais a falsificação dele. E ele vai dizer que isso aqui foi derrotado. Gostei demais desse xizinho, muito obrigado. Amostradinho tem que ser refutado assim. Então deixei aqui, o mito 1, que o Tiago Braga diz: a Revolução de Outubro foi um golpe bolchevique financiado pela Alemanha, sem apoio popular real, imposto por uma minoria armada sobre um povo que não queria. Então não tinha apoio do povo russo. E esse argumento vai se basear em duas fontes principais. E perceba aqui em cima, fontes com agenda política e sem arquivo, ou seja, distanciado das fontes históricas originais. E aqui para a direita a gente vai ter pesquisa de arquivo. Então esse argumento de que não teve apoio do povo russo vai se apoiar em duas fontes principais. Lembra do Richard Pipes, né? Richard Pipes aqui, consultor NSC Reagan, e o Volkogonov também, que eu já comentei também que era o ex-general anticomunista. Então Richard Pipes vai fornecer a tese e o Volkogonov vai mostrar um mecanismo ali. Isso no livro do Tiago Braga, né? Só que o problema é que dentro da historiografia internacional, essas fontes aqui, essas duas, são as fontes mais ideologicamente carregadas que você poderia usar para explicar 1917. Porque Richard Pipes, ele não chegou à ideia de que outubro foi um golpe depois dele pesquisar. Ele já partiu dessa ideia desde o início, né? Como eu falei, o Pipes foi consultor do Conselho de Segurança Nacional do governo Reagan nos anos 80, ou seja, ele trabalhou para o governo dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, e aí nesse contexto defender que a Revolução Russa era ilegítima tinha um valor político direto pro cara, né? Ele não vai falar diferente ali no meio dos amigos dele. E isso aqui vai ser a principal prova do Tiago Braga, de que no movimento teria ali apoio de no máximo 5% dos trabalhadores e soldados. Esse argumento vem do Pipes, mas esse número não tem base em arquivo nenhum, não vem de um dado primário, um dado histórico primário. Então é uma estimativa ali meio retórica, assim, feita por um consultor de governo americano, e tratada como se fosse um dado histórico. E isso, quando historiografia acadêmica, eles passaram a atuar com dados reais, e as conclusões foram diferentes. O Alexander Rabinowitz aqui, por exemplo, ele não era simpatizante dos bolcheviques, como eu falei, mas ele encontrou o oposto, como eu disse ali pra vocês. Em setembro de 17, os bolcheviques tinham maioria no soviético de Petrogrado, tinham maioria no de Moscou também. No momento da tomada do poder, eles eram maioria clara junto com os socialistas revolucionários de esquerda também. E o programa deles, que era Paz, Pão e Terra, tinha um apoio popular documentado. Isso não é interpretação, são registros da época. E aí o que o Tiago Braga vai fazer? Ele vai pegar isso aqui, vai colocar como base da argumentação dele, e ele vai começar a pegar autores sérios para fazer uma espécie de cherry picking bizarro aqui. Ou seja, ele vai pegar um argumento de uma autora consagrada, que é a Sheila Fitzpatrick, que vai ser uma das mais citadas no livro dele, inclusive, e vai pegar uma afirmação aqui e ali, mas ele vai esconder a conclusão da Sheila Fitzpatrick, que vai ser uma conclusão completamente diferente do Tiago Braga. Porque a Fitzpatrick vai dizer assim, que teve apoio pros bolcheviques, mas depois teve um desgaste. Mas o livro vai transformar que teve desgaste desde o começo, e que nunca teve apoio. Ou seja, vai distorcer o que a Sheila Fitzpatrick falou. Agora nós entramos na questão do apoio popular aos bolcheviques, que o Comuna criticou aí. E se preparem que a análise vai ser densa agora. Desde o início, galera, dos anos 90, o professor Pipes já refutava essa noção de um apoio popular massivo, nacional, defendido pelos revisionistas. O professor sempre defendeu que a única evidência objetiva que a gente tinha para avaliar apoio popular realmente era o resultado das eleições da Assembleia Constituinte, que os bolcheviques perderam de lavada. Mas ele vai esconder a conclusão da Sheila Fitzpatrick, que vai ser uma conclusão completamente diferente do Tiago Braga. Porque a Fitzpatrick vai dizer assim, que teve apoio pros bolcheviques, mas depois teve um desgaste. Mas o livro vai transformar que teve desgaste desde o começo, e que nunca teve apoio. Ou seja, vai distorcer o que a Sheila Fitzpatrick falou. Só tem um pequeno probleminha nessa análise dele, galera. Ele esqueceu de falar de um aspecto fundamental chamado Assembleia Constituinte. No vídeo dele inteiro, ele só cita uma vez a Assembleia Constituinte, nesse trechinho aqui. Olha só. E tem um ponto de verdade nisso. Os bolcheviques foram violentos sim, porque eles dissolveram a Assembleia Constituinte, eles fecharam os jornais. De resto, quando ele vai trabalhar a análise do apoio popular aos bolcheviques, ele nem sequer menciona a Assembleia Constituinte. E deixar a Assembleia Constituinte de fora do processo histórico revolucionário é um atestado de amadorismo e falta de conhecimento no assunto tão grande. No meu livro, por exemplo, eu deixo claro que a Revolução Russa não é um processo que se encerrou em 25 de outubro de 1917. É um processo contínuo. Olha como eu já deixo isso claro aqui na página 19 do meu livro. A Revolução Russa não pode ser resumida ao golpe de 25 de outubro de 1917. Revoluções são processos contínuos e esse dia foi só o começo da Revolução. Por isso espero mostrar em uma análise dos meses e anos seguintes ao golpe bolchevique como eles governaram a maioria do povo russo em nome de uma minoria e que, portanto, só ficaram no poder com o uso do terror e da força. Ele trata a Revolução Russa como apenas outubro de 1917. E a Assembleia Constituinte aconteceu menos de 2 meses depois da Revolução Russa. E é a Assembleia Constituinte o fator-chave que não só pesquisadores tradicionalistas quanto revisionistas levam em consideração nas últimas décadas para compreender melhor o apoio popular. Por isso esse argumento dele vai ser destruído a partir desse momento. Mas o livro vai transformar que teve desgaste desde o começo e que nunca teve apoio. Ou seja, vai distorcer o que a Sheila Fitzpatrick falou. Vamos para uma grande especialista revisionista, a professora Sheila Fitzpatrick,
na página 100 dessa obra clássica dela, Revolução Russa. Olha o que ela diz aqui, galera. Depois de apresentar as justificativas de Lenin para ter perdido as eleições, ela diz o seguinte: na política eleitoral democrática, seja como for, uma derrota é uma derrota. Os bolcheviques, porém, não levaram essa visão para a Assembleia Constituinte. Em termos de mandato para governar, eles poderiam alegar, como de fato fizeram, que não era a população como um todo que eles tinham a pretensão de representar. Haviam tomado o poder em nome da classe trabalhadora. Em nome de uma minoria, eles se acharam no direito de governar uma esmagadora maioria. É triste para os comunistas ouvirem isso de uma revisionista, hein? A professora Sheila apresentou os argumentos que os bolcheviques usaram para tentar validar o fechamento da Assembleia. Mas no final, o que ela mesma admite? Na política eleitoral democrática, seja como for, uma derrota é uma derrota. Ou seja, ela não defende que essa popularidade dos bolcheviques justificava o fechamento da Assembleia, não. Porque eles perderam as eleições. E ponto final. Quer ver um outro grande revisionista confirmando exatamente esse ponto e admitindo a derrota popular dos bolcheviques? O professor Stephen Smith, aqui na sua obra Rússia em Revolução. Na página 155, saca só o que ele diz aqui, ó. Os socialistas revolucionários foram os claros vencedores. Não existe questionamento na validade da vitória democrática deles. Como o professor disse aqui, eles foram os claros vencedores. Agora, olha que lindo isso aqui. Ele mesmo refuta a justificativa fajuta dos bolcheviques do porquê eles perderam. Os bolcheviques argumentaram que, se os seus novos aliados, os socialistas revolucionários de esquerda, tivessem conseguido permanecer como um partido independente, teriam ganhado a maior parte dos votos dos socialistas revolucionários. Porém, é preciso dizer que nos 6 círculos eleitorais onde os socialistas revolucionários de esquerda concorreram em bilhetes separados, eles não se saíram muito bem, exceto na Frota Báltica. Os principais apoiadores dos bolcheviques eram os trabalhadores, soldados e marinheiros, com 42% dos 5,5 milhões de votos das Forças Armadas indo para o partido que sempre apelou ao fim da guerra. Na Sibéria, os bolcheviques obtiveram apenas 8,6% dos votos, em comparação com 75% para os socialistas revolucionários, mais 55% dos votos entre os soldados estacionados nas guarnições. Este resultado provavelmente representou o auge do apoio aos bolcheviques, que diminuiria significativamente nos próximos meses. O professor está dizendo 2 coisas para a gente aqui. Primeiro, a explicação fajuta dos bolcheviques de que foram derrotados porque os socialistas revolucionários de esquerda não concorreram em bilhetes separados não se sustenta, porque existem registros onde os socialistas revolucionários de esquerda concorreram em separado dos socialistas revolucionários. E mesmo assim, os de esquerda se saíram mal em todos os distritos onde eles concorreram em separado, com exceção de um. Segundo, os resultados das eleições mostram que esse foi o ápice do apoio popular aos bolcheviques. Como o professor mostra, 22,5% dos votos, enquanto os socialistas revolucionários, os claros vencedores, ganharam 39,5%. Por isso o professor Smith começa o seu longo parágrafo dizendo assim, ó: o primeiro teste ao apoio popular dos bolcheviques veio com as eleições para a Assembleia Constituinte em novembro e dezembro. E aí, qual foi o resultado desse primeiro teste de apoio popular aos bolcheviques? Os bolcheviques foram reprovados. É mesmo. E de acordo com o professor Stephen Smith, esse grande revisionista, quem foram os verdadeiros líderes populares escolhidos pelo povo russo para governarem a Rússia? Responde pra gente aqui, comuna. Os socialistas revolucionários foram os claros vencedores. Não é o professor Richard Pipes que está dizendo isso, é o professor Stephen Smith. Por isso, isolar uma possibilidade de apoio popular apenas no golpe de outubro, que aconteceu menos de 2 meses antes da Assembleia Constituinte, para validar a tomada do poder e a permanência dos bolcheviques, é sinal de que ele não sabe nada da história da União Soviética. Não sou historiador de porra nenhuma. Aí só restou aos bolcheviques fazerem o quê? Darem outro golpe e fecharem a Assembleia Constituinte. Os próprios revisionistas admitem isso. Aliás, o professor Vladimir Brovkin, que eu cito também com frequência no meu livro,
um grande especialista russo, que escreveu essa obra aqui fantástica, Por Trás das Linhas de Frente da Guerra Civil. Ele diz pra gente, galera, aqui dentro, que os bolcheviques não deram apenas um golpe, mas 4 golpes seguidos. Mas o livro vai transformar que teve desgaste desde o começo e que nunca teve apoio, ou seja, vai distorcer o que a Sheila Fitzpatrick falou. Então é falso me acusar de dizer que os bolcheviques não tiveram apoio popular algum. Eles ganharam milhões de votos. Mas o livro vai transformar que teve desgaste desde o começo e que nunca teve apoio, ou seja, vai distorcer o que a Sheila Fitzpatrick falou. Responde pra mim uma coisa. Como que eu posso dizer que os bolcheviques não tiveram apoio popular nenhum, se eu digo no meu livro que eles tiveram quase 25% dos votos, que representa milhões de pessoas votando nos bolcheviques? É porque o objetivo dele é só falsificar, distorcer. Porque em nenhum momento do meu livro eu digo que os bolcheviques não tiveram apoio popular algum. Eu sempre reforço que os bolcheviques nunca tiveram a maioria. Eles sempre governaram em nome de uma minoria. Olha como eu deixo isso claro no meu livro aqui, ó. Em suma, a abertura dos arquivos soviéticos fragilizou a defesa do apoio popular tão típico entre os historiadores revisionistas. Não é possível dizer que os bolcheviques tiveram apoio popular, isto é, um apoio que representasse a maioria do povo russo. E a Assembleia Constituinte foi o primeiro teste inequívoco disso. Eles foram claramente derrotados no quesito apoio popular pelas eleições. Olha como eu explico direitinho no meu livro, para não deixar dúvida, o que eu quero realmente dizer sobre o que é apoio popular. Mas o livro vai transformar que teve desgaste desde o começo e que nunca teve apoio, ou seja, vai distorcer o que a Sheila Fitzpatrick falou. Mas agora, galera, chegou a hora do checkmate nessa falsificação desse comunista. Será que eu realmente distorci a professora Sheila Fitzpatrick no meu livro em relação ao apoio popular que ela diz que os bolcheviques tiveram? Só tem uma maneira da gente descobrir: checar os fatos. E é o que a gente vai fazer agora. Olha aqui na página 65. No caso da professora Fitzpatrick, sua abordagem à questão da popularidade bolchevique é feita de forma muito mais transparente e coerente. Ela nos mostra que o apoio popular conseguido pelos bolcheviques era o apoio da classe operária das grandes cidades apenas. Isso pode ser confirmado quando analisamos o resultado da eleição e vemos que eles ganharam mais votos dos trabalhadores das grandes cidades do que os outros partidos. Galera, eu sou tão honesto em relação ao trabalho da professora Sheila Fitzpatrick, porque eu admiro, reconheço a grande autora e pesquisadora que ela é, que eu não só cito o que ela quer dizer com apoio popular, que era o apoio da classe trabalhadora aos bolcheviques, quanto eu ainda concordo e reafirmo o que ela diz. Coloquei a referência da citação da professora Fitzpatrick e abaixo eu explico por que não era um apoio de maioria. Porque 85% da população era camponesa e não da classe operária, como a professora Sheila Fitzpatrick tinha dito. Agora eu deveria ganhar o Prêmio Nobel da Honestidade, meus amigos. E que nunca teve apoio, ou seja, vai distorcer o que a Sheila Fitzpatrick falou. Tá tudo isso no meu livro. Eu coloco todos esses dados lá. Mas eles perderam quase com o dobro de votos a menos do que os verdadeiros ganhadores, os socialistas revolucionários. E eles tomaram o poder mesmo assim, não em nome da maioria, mas em nome de uma minoria, como a própria professora Sheila Fitzpatrick admite. Por isso eu digo e repito, os bolcheviques não tiveram mandato popular para governar a Rússia inteira, mas tomaram o poder mesmo assim. Nesse sentido, o professor Pipes e os demais autores nessa linha estão corretos. E os revisionistas foram obrigados a reconhecer isso. Isso mostra honestidade intelectual da parte deles. Mas o camarada tá fora de controle, meus amigos. Cara, e a partir daqui, a gente vai ter vários erros no livro. Erros que eu vou chamar aqui de factuais. E aqui o problema não vai ser interpretação, vai ser erro direto de fato mesmo. Porque o livro vai dizer aqui, a União Soviética vacilou, mas se manteve de pé às custas de astronômicas 8 milhões de vidas russas. Isso aqui na Segunda Guerra Mundial. Só que esse número aqui tá errado em vários níveis. Porque os estudos mais aceitos hoje, como por exemplo do Mark Harrison, também do Michael Wellman aqui, entre outros aí, como nesse Europe Age Studies aqui do Mark Harrison, a gente vai falar de 26 a 27 milhões de mortos. Desses, mais ou menos 8,7 milhões eram militares, mas vão ter outras estimativas que vão chegar a 11,5 milhões de militares. E as mortes de civis vão passar de 15 milhões. E essas mortes civis têm causas bem conhecidas. O que vai ter? Vai ter ocupação nazista, vai ter também o Holocausto, vai ter o cerco de Leningrado, vai ter também a fome provocada pela guerra. Só que essa frase do livro aqui, ela erra várias coisas ao mesmo tempo, porque ela vai subestimar o número total de mortes, né? 8 milhões, quando o total real é 3 vezes isso. Ele pega o prefácio de João Eigen e ele diz que o meu livro comete esse erro. Vai ser apenas a incapacidade dele de interpretar texto. Isso vai ficar evidente a partir de agora. Cara, e a partir daqui, a gente vai
vai ter vários erros no livro. Erros que eu vou chamar aqui de factuais. E aqui o problema não vai ser interpretação, vai ser erro direto de fato mesmo. Porque o livro vai dizer aqui, a União Soviética vacilou, mas se manteve de pé às custas de astronômicas 8 milhões de vidas russas. Isso aqui na Segunda Guerra Mundial. Repara que ele não mostra a frase no livro. Ele só diz 8 milhões de vidas russas. Só que se você for no meu livro, você vai ver que esses 8 milhões de vidas não é de toda a população. É só do exército. Aí olha o que o carinha vai corrigir. Só que esse número aqui tá errado em vários níveis, porque os estudos mais aceitos hoje, como por exemplo do Mark Harrison, também do Michael Ellman aqui, entre outros aí, como nesse Europe Age Studies aqui do Mark Harrison, a gente vai falar de 26 a 27 milhões de mortos. João fala de mortes militares, ele fala de morte total da população. Desses, mais ou menos 8,7 milhões eram militares. Desses, mais ou menos 8,7 milhões eram militares. Ué, que engraçado. Foi exatamente isso que João disse. Mas vão ter outras estimativas que vão chegar a 11,5 milhões de militares. E as mortes de civis vão passar de 15 milhões. E ele continua falando de mortes totais. E essas mortes civis têm causas bem conhecidas. O que vai ter? Vai ter a ocupação nazista, vai ter também o Holocausto, vai ter o cerco de Leningrado, vai ter também a fome provocada pela guerra. Só que essa frase do livro aqui, ela erra várias coisas ao mesmo tempo, porque ela vai subestimar o número total de mortes, né? 8 milhões. Só mortes militares. Quando o total real é 3 vezes isso. Quando o total real é 3 vezes isso. Só mortes militares. Eu fico imaginando o público dele vendo que ele não consegue ler e entender uma frase clara sobre quem são esses 8 milhões de mortes. E aí o cara vai também errar a data de um artigo usado no livro aqui. Nesse livro aqui, Marxismo e Leninismo Soviético como Mitologia, em 1944. Só que o livro ele é de 94, né? Elas publicaram aqui no Political Psychology apenas 50 anos depois. E além disso, o artigo usa documentos que só foram liberados depois de 91. E a Carol Berners-Barry se formou em 1960. Ou seja, não teria um cenário em que esse texto poderia ter sido publicado ali em 1944. Então, falta de verificação básica aí de fonte. E aqui eu não tô falando de discussão de interpretação, são erros bem objetivos, né? Tem número errado, tem categoria errada também, né? Russos versus soviéticos, tem causa errada das mortes também, tem datas impossíveis. E esse é um tipo de erro que enfraquece todo o resto da argumentação, né? Porque mostra a falha ali no básico, que é a checagem da informação. Então, se tu não consegue checar a informação, imagina interpretar as informações. Então, assim, se você olha o livro só pelos erros, a gente consegue ver o problema. Aí olha como ele precisa apelar. Ele vai pegar um simples erro de digitação, que é comum ter em livros. Qualquer livro, você vai encontrar algum errinho de digitação, por exemplo. Eu troquei um 9 por um 4. E aí ele vai transformar isso num grande problema, galera. O cara passa 1 minuto do vídeo dele só nisso. O problema é que, como ele não sabe ler livros, ele não vai saber que existe uma seção chamada referências bibliográficas. E nessa seção, que é tão fundamental em qualquer livro, a data do livro que eu cito, da professora Barry, tá certinho. Olha aqui, 1994. Porque mostra a falha ali no básico, que é a checagem da informação. Então, se tu não consegue checar a informação, imagina interpretar as informações. Que bom que eu consegui mostrar pro público que eu chequei as informações. Não sou historiador de porra nenhuma. É divertido ou não é fazer comunista pirracento passar vergonha desse jeito? E ele vai dizer que isso aqui foi derrotado. A propósito, galera, eu até fui colocar minha camiseta aqui em respeito, mas eu tenho que agradecer demais aos professores Hiroaki Kuromiya, Andrea Graziosi, James Ryan, o professor Geoffrey Roberts, que bondosamente leram e avaliaram os capítulos do meu livro. Aí você imagina, pra mim, a alegria e a honra de ver essas palavras aqui do professor James Ryan e do professor Geoffrey Roberts, depois de lerem os capítulos da Guerra Civil e do Pacto Nazi-Soviético. Eu achei que seu capítulo foi muito bem escrito, sua abordagem posicionada e pessoal irá agradar os leitores. Eu realmente gostei do seu uso dos documentos. Você usou uma grande variedade de fontes com bom efeito. E esse e-mail é do professor James Ryan. Prezado Tiago, espero que você esteja bem. Agora eu terminei. Eu acho que ele é muito bom realmente. Bem informado, bem pesquisado e muito bem escrito. Eu fiz alguns comentários de pontos específicos levantados e eu sugeri alguns exemplos e leituras adicionais que poderiam ajudar a prover uma perspectiva mais recente que você pode encontrar anexado no documento. Então assim, é uma honra que eu jamais poderia imaginar que eu teria de alguns dos maiores e mais renomados especialistas da União Soviética do mundo. E aí os livros dos professores também estão na descrição, galera. E não esquece que em junho agora vai ser lançado a tradução do livro do professor Geoffrey Roberts, Stalin's Wars, com o meu prefácio a convite do próprio professor Roberts. E aí, depois dessa breve consideração, galera, bate aquela tranquilidade em saber que o livro Mitologia Soviética foi muito bem lido e avaliado. Agora o comunista vai citar um outro autor que ele gosta para invalidar o professor Pipes. Olha aqui.
Só que o próprio livro do Braga vai citar outro historiador importante, que é o Mosley. Só que o Mosley não coloca o início da guerra em 1917, ele vai colocar a escalada real a partir de junho de 1918. E essa diferença de um ano e pouco parece pouca coisa, mas essa diferença muda muito, porque é justamente em 1918 que a Legião Tcheca vai se levantar, aquelas que eu mostrei ali com aqueles números, e as potências estrangeiras vão começar a intervir de forma mais forte também, e aí o conflito vira uma guerra civil em escala nacional. Ou seja, o livro está escolhendo a própria data em que ajuda no seu argumento, e ignora a data que complica o argumento, que é justamente de um autor mais consolidado, né? E não esses dois patetas aqui. E mesmo quando essa outra data vem de um autor mais consolidado que ele mesmo usa no livro dele. Então isso aqui é uma coisa muito chata, né? Muito complicada. Puxa vida, ele dá a cartada do professor Maudsley para dizer que o professor Pipes é um pateta. E ainda diz que o professor Maudsley é mais consolidado. Que legal. Mas o que você acha da gente saber o que o consolidado professor Maudsley acha realmente do pateta do professor Pipes? Olha o que eu tenho aqui, galera. O clássico do professor Ivan Maudsley, A Revolução Russa, que eu citei no meu livro. O que será que o professor Maudsley acha do pateta do professor Pipes? Eu usei bastante o livro do professor Maudsley no meu livro. E aí, por isso, eu lembrei que na página 9 do prefácio da edição de 2008, o professor cita Pipes. E olha só o que ele diz aqui, galera. O outro lado do argumento pode ser chamado de visão neotradicional, que foi exemplificada pelos livros magistrais de Richard Pipes. A Revolução Russa, de 1990, e a Rússia sob o regime bolchevique, de 1994. Pipes enfatizou novamente a natureza de cima para baixo, o domínio soviético e, em particular, o papel de Lenin. Eu tenho esses dois livros do professor Pipes que o professor Maudsley cita aqui, ó. Esses dois monstrões aqui, ó. Revolução Russa e a Rússia sob o regime bolchevique. Citei no meu livro os dois. Mas calma aí. O professor consolidado Maudsley, consolidado, né? diz que esses dois livros do professor Pipes, que eu cito no meu livro, são o que mesmo? Sussurra aqui nos meus ouvidos, vai. Magistrais. Ou seja, eu estou usando dois livros que um professor consolidado, de acordo com o próprio comunista, consolidado, né? diz que são magistrais. Preciso de mais o quê? Aliás, que legal saber que o Comuna gosta tanto do professor Maudsley assim, porque eu acho que ele vai aprender muito nessa entrevista que eu também já tenho gravado aqui com o professor Maudsley. The Conservative Party and of the British government at that time was Lord Halifax, who was the foreign minister. Se inscreva no Brasão de Armas que você não vai querer perder, camarada. E aí o professor Vladimir Brovkin, historiador russo, que escreveu esse clássico sobre a Guerra Civil, também cita os estudos do professor Pipes diversas vezes no livro dele, agradece no prefácio pela leitura e sugestões que deu na hora de desenvolver esse livro aqui. Galera, eu poderia ficar o dia inteiro aqui mostrando especialistas renomados que endossam o trabalho do professor Pipes. Então, gente, é o seguinte, Pipes ter feito parte da CIA na Guerra Fria não prejudicou o trabalho dele diante de inúmeros profissionais da história soviética. Ele continua sendo uma referência respeitada e citada por eles. Então o que o Braga está fazendo é pegar uma narrativa de divulgação popular e apresentar isso como se fosse o estado da arte acadêmico ali. E como a gente entendeu, não é bem isso que está acontecendo. Livros magistrais de Richard Pipes. Aliás, todos nós que somos amantes da liberdade contra regimes totalitários do Satanás, devemos agradecer aos serviços prestados pelo professor Pipes contra aquela tragédia chamada União Soviética. Ele certamente teve sua contribuição ali na queda daquele regime comunista. E isso é claro que vai magoar mesmo os sentimentos de muita gente. Eu entendo isso realmente. Se eu fosse um bonequinho de regime totalitário, eu também ficaria magoado. Vamos usar de empatia com eles também, gente. Inclusive, ele diz que um dos problemas de Pipes é que ele não é neutro. Ele é tão inocente assim mesmo, gente? Ou tá falando besteira de graça? Neutro, nem detergente, camarada. Aí, logo em seguida, o camarada vai tentar me refutar sobre a Guerra Civil. E aí nós vamos voltar novamente no professor Ivan Maudsley, o nosso querido professor consolidado, galera. Isso aqui vai ser divertido demais. Então, presta atenção agora no argumentaço do comunista mais uma vez.
Só que o próprio livro do Braga vai citar outro historiador importante, que é o Mosley. Só que o Mosley não coloca o início da guerra em 1917, ele vai colocar a escalada real a partir de junho de 1918. E essa diferença de um ano e pouco parece pouca coisa, mas essa diferença muda muito, porque é justamente em 1918 que a Legião Tcheca vai se levantar, aquelas que eu mostrei ali com aqueles números, e as potências estrangeiras vão começar a intervir de forma mais forte também. E aí o conflito vira uma guerra civil em escala nacional. Ou seja, o livro está escolhendo a própria data em que ajuda no seu argumento, e ignora a data que complica o argumento, que é justamente de um autor mais consolidado, né? E não esses dois patetas aqui. E mesmo quando essa outra data vem de um autor mais consolidado que ele mesmo usa no livro dele. Então isso aqui é uma coisa muito chata, né? Muito complicada. Que coisa chata, galera. Que coisa complicada. Eu ignorei a interpretação da minha própria fonte, o professor Maudsley, para dizer a data da Guerra Civil. O que o Comuna disse aqui mesmo? Só que o Mosley não coloca o início da guerra em 1917, ele vai colocar a escalada real a partir de junho de 1918. Tá, o professor Maudsley não coloca o início da guerra em 1917, né? Ele coloca a partir de junho de 1918. Entendi. E aí ele está, mais uma vez, me acusando de omitir e falsificar a interpretação do consolidado professor Maudsley. Mas vamos aproveitar que eu tenho a obra do consolidado professor Maudsley e vamos checar quando o professor diz que a Guerra Civil realmente começou. O que você acha? Olha o que ele diz aqui, na página 4. Minha visão é que a Guerra Civil começou com a Revolução de Outubro. Só que o Mosley não coloca o início da guerra em 1917. A Guerra Civil Russa começou, então, no outono de 1917. Para ser preciso, ela começou em 25 de outubro, durante a noitinha. Só que o Mosley não coloca o início da guerra em 1917. Obrigado por isso, professor Maudsley. Eu sou o exemplo da honestidade, galera. Fico impressionado como que eu cito direitinho o que o professor cita aqui no meu livro. Mas o cara jurou que Maudsley não dizia que a Guerra Civil começou com a Revolução. Mas o professor Maudsley, na página 4, não na página 40, nem na página 400 ou 444, na página 4 do livro dele, diz que a Guerra Civil começou com a Revolução. Será que ele não leu o livro do professor Maudsley? Claro que não, ou de jeito nenhum. Me diz aí nos comentários o que você acha. E olha que legal, dessa vez eu discordei do professor Pipes e concordei com o consolidado professor Maudsley. Tô vacilando com a coluna central do meu livro. Inclusive, galera, eu não nego a intervenção aliada na guerra, não. No meu capítulo 2, eu deixo isso claro. Eu nego que a intervenção foi a causa da Guerra Civil Russa. Exatamente como diz o professor Maudsley. Como eu acabei de mostrar, a Guerra Civil não começa com a intervenção aliada, ela começa com o golpe de outubro. Tanto é verdade que os únicos aliados políticos dos bolcheviques, os socialistas revolucionários de esquerda, se separam dos bolcheviques depois do acordo vergonhoso que eles fizeram com os alemães em Brest-Litovsk. Os bolcheviques ficam literalmente isolados no governo russo. Até março de 1918, os comunistas estavam até pedindo ajuda dos aliados contra os alemães. Sabia disso não, comunista? Quem diz isso sabe quem é? O consolidado professor Maudsley. Eu cito isso na página 106 do meu livro, ó. Você não leu, não. Quem diz isso é o professor Maudsley. E aí ele mostra pra gente, nesse livro dele, clássico da Revolução da Guerra Civil Russa, ele mostra pra gente que o primeiro embate real entre aliados e bolcheviques só começa em junho, depois da revolta da Legião Tcheca. Aí os aliados foram pro pau, meus amigos. Receberam as notícias do envolvimento dos bolcheviques com os alemães, o financiamento, o tratado secreto em separado que eles fizeram com eles, a entrega de grandes partes do território, o racha político dentro da própria Rússia. Para os aliados, a Rússia estava se entregando à Alemanha. E como seria lutar contra uma Alemanha dominando a Rússia? Aí eles foram pro pau mesmo, e a intervenção começa aí. Mas só meses depois do início da Guerra Civil. Esse é o contexto que o consolidado professor Maudsley defende. E que eu cito no meu livro. Se esse cara lesse, saberia. E não falaria essa besteira toda. Aí ele vai do minuto 12 em diante, citando outros autores que discordam de Pipes. Como ele não tem experiência, ele acha mesmo que está provando alguma coisa com isso. Mas quem leu um mínimo da academia, entende como funciona
essa dinâmica? Não precisa nem ser de humanas, não. Pode ser de ciências sociais, exatas. Sabe que é tiro para todo lado, meus amigos. É a galera concordando, discordando, criticando. Cabe ao historiador analisar os argumentos mais relevantes e sustentá-lo. Ele acha mesmo que colocar críticas de autores contra um outro autor vai descredibilizar o autor, meu Deus do céu. É o vídeo inteiro nisso, cara. Agora uma pausa rapidinho aqui, galera. Vocês estão percebendo que em nenhum momento ele ataca os argumentos do meu livro? Preste atenção que a única coisa que ele faz o vídeo inteiro é só tentar descredibilizar uns 2 ou 3 autores que eu cito. Já falhou miseravelmente, como eu já provei até aqui. E aí cita outros autores que eu não cito no meu livro para validar o que ele cita. Essa é a prova mais evidente de como ele não faz ideia, de como se avalia e critica a obra de alguém. Será que é por quê? Se você acha que as falsificações e distorções do comunista até aqui já estão feias demais, se prepara para isso aqui agora. Do minuto 12h30 a 15h30, ele vai me acusar de usar como fonte Viktor Suvorov para dizer que a União Soviética queria lançar um ataque preventivo à Alemanha nazista. Agora vamos aqui pro Viktor Suvorov. E o Thiago Braga vai usar o Viktor Suvorov, digamos, de uma forma polêmica, porque ele vai usar como núcleo a tese do livro Icebreaker, que era a ideia de que o Stalin planejava atacar o Hitler em julho de 41, e aí a Operação Barbarossa se tornou ali um ataque preventivo. E essa é uma tese rejeitada por praticamente toda a historiografia acadêmica que é especializada em história militar da Frente Oriental. E esse é um cara que, como eu falei um pouco antes, ele é ex-oficial ali do GRU soviético, vai sair fora lá em 78. É um cara que não tem formação acadêmica. A historiadora Cynthia Roberts vai dizer que não tem uma base de evidência nenhuma. O David Glantz aqui, que podemos considerar como o principal historiador militar ocidental do Exército Vermelho, ganhou aqui o Pritzker de Literatura do Museu e Biblioteca Militar por sua trajetória na escrita sobre temas militares. Ele vai demonstrar no seu livro aqui, Stumbling Colossus, que é um livro de 98, e ele vai usar os arquivos também, ele vai demonstrar que o Exército Vermelho em 41 estava mal treinado, estava equipado também de forma inadequada, estava mal organizado também. E as grandes purgas, que foi aquele período de repressão política do Stalin, entre 37 e 38 tinham eliminado cerca de 40 mil oficiais. Isso tinha destruído o alto comando também. E o Glantz vai dizer que tanto o Hitler quanto o Stalin, eles sabiam disso. Outro livro aqui, Grand Illusion, que foi lançado também em 99, vai analisar arquivos russos, arquivos iugoslavos, arquivos britânicos, arquivos suecos, arquivos franceses, arquivos americanos. Tudo isso para mostrar que o Stalin, ele queria adiar a guerra até 1942-43 e que a paranoia do Stalin, inclusive, estava voltada para Londres e não para Berlim. E vários críticos do Suvorov, eles vão dizer aqui, toda essa galera, eles vão concordar que a maior fraqueza do Suvorov é que o autor não revela suas fontes, ele confia em evidências circunstanciais. E outro autor, o Geoffrey Roberts, ele vai apontar o problema mais sério aqui, que a tese tem origem ali na propaganda nazista. Foi o discurso do Goebbels ali em 22 de julho de 41 e que vai justificar a Barbarossa para o mundo. Então eles primeiro vão formular essa ideia de ataque preventivo contra uma ameaça soviética. E essa ideia vai ressurgir nos anos 80 através de alguns autores e também de Joachim Hoffmann aqui, que é um historiador militar alemão, que podemos chamar de um cara controverso. Vai reduzir ou relativizar os crimes soviéticos versus os crimes alemães, vai trabalhar numa tese de extermínio soviética ali, e isso vai continuar subindo, até chegar no Institute for Historical Review aqui, que é uma organização negacionista do Holocausto. Tem também aqui o Antelope Hill, que é uma editora neonazista. Então, basicamente, usar a argumentação desse cara aqui, do Viktor Suvorov, sem refutar isso de forma adequada, basicamente é reproduzir em português uma cadeia de argumentos que tem uma origem declarada na propaganda do Goebbels. Então podemos chamar que é uma situação muito complicada. Assim como eu, você também sentiu falta dele provar onde eu usei a teoria de Viktor Suvorov e o livro dele Icebreaker Theory? Pois é, mas é isso que falsificadores fazem. Eles falam e não provam. Se você assistiu meu vídeo Comunista Chora com meu livro, parte 2, você vai ver que eu passo quase 2 horas do meu vídeo inteiro indo contra justamente esse argumento. As ações de Stalin eram defensivas, né? E é muito fascinante entender esse comportamento de Stalin, professor, porque todas as evidências nos dizem que as ações de Stalin foram apenas para defender a União Soviética e nunca para atacar a Alemanha nazista. É isso mesmo, isso mesmo. Então, algumas pessoas levantam o argumento oposto. Eles dizem que Stalin fingia ser defensivo, mas na verdade ele estava planejando uma guerra ofensiva bem agressiva contra os nazistas. E realmente não há nenhuma evidência para provar tudo isso. O que há evidências realmente, como eu disse antes, quando a guerra chegasse, o Exército Vermelho lançaria uma campanha ofensiva. Isso é verdade. Eles vão atacar, é claro. Eles se preparam para guerras futuras também, posturas para guerras futuras, preparando-se para guerras daquela natureza. Mas isso pode levá-los a serem mal interpretados
interpretados como se preparando para iniciar uma guerra, mas isso, eu não vejo nenhuma evidência nisso. As evidências que eu vejo indicam que os soviéticos estavam aguardando e se preparando para a guerra, um ataque por parte dos alemães. E quando foram atacados pelos alemães, os soviéticos pretendiam lançar os seus contra-ataques estratégicos e ações ofensivas e pretendiam levar a luta até os alemães na guerra. Eu queria fazer mais um comentário sobre os detalhes. Um detalhe interessante sobre a história é que eu tenho certeza que você concorda com isso. Como os detalhes são interessantes, os detalhes são fascinantes. E quando você se aprofunda nisso, você realmente gosta de se aprofundar nas coisas, como nessa conversa que estamos tendo agora. É realmente fascinante. As perguntas são ótimas. Eu estou adorando. Com certeza, professor. Eu tô muito empolgado com isso. É por isso que eu tô tão curioso, sabe? Fazendo essas perguntas mais profundas pro senhor. Eu gosto dessas perguntas. Eu adoro. Continue. Olha como o professor Roberts não deixa a menor dúvida que os soviéticos não iriam atacar. Eles não iriam quebrar o pacto. Que é uma situação muito complicada. Mas eu confesso que eu fiquei apavorado. Será que no meu livro, Mitologia Soviética, eu realmente disse que a União Soviética queria lançar um ataque preventivo contra a Alemanha nazista? Mas não que a gente tenha motivo para desconfiar de comunista falsificador. Mas vai que sem querer ele falsificou isso aqui também. Não custa a gente fazer a checagem, né? Sabe quantas vezes eu citei Viktor Suvorov e o seu livro Icebreaker? 0. Mas o comunista disse que eu fiz essa menção, que eu usei Viktor Suvorov no meu livro como sendo um pilar das minhas interpretações sobre a União Soviética. E o Tiago Braga vai usar o Viktor Suvorov, digamos, de uma forma polêmica, porque ele vai usar como núcleo a tese do livro Icebreaker, que era a ideia de que o Stalin planejava atacar o Hitler em julho de 41. Quem faz uma menção breve sobre a teoria de Suvorov é o cientista político João Eigen, no prefácio. Mas o comunista disse que eu que faço, eu que cito Viktor Suvorov. E repara, galera, que o comunista não mostra a citação. Olha só como o João faz uma divagação breve e superficial sobre o ponto. Talvez Stalin realmente estivesse com a expectativa, polemicamente defendida por Viktor Suvorov, de usar a máquina de guerra nazista como um navio furagelo da revolução contra as potências ocidentais. Mas o certo é que a tentativa falhou e Hitler o pegou de surpresa com a Operação Barbarossa em 1941. É só isso. É só essa a única citação que o João faz. E o comunista falsificador diz que esse é um dos pilares do meu livro. E esses mitos aqui, eles vão ser reconstruídos com 3 pilares, cara. E 3 pilares, todos eles com problemas sérios, tá? Então um deles vai ser Richard Pipes. Segundo pilar vai ser o Viktor Suvorov. E eu, no meu livro, não cito nem uma vez essa teoria. Nem Suvorov e nem o livro dele, Icebreaker. E o Tiago Braga vai usar o Viktor Suvorov, digamos, de uma forma polêmica, porque ele vai usar como núcleo a tese do livro Icebreaker. Nem o João ele pode acusar de estar defendendo a teoria de Viktor Suvorov por um motivo muito simples. Porque João começa a frase dele dizendo talvez. Talvez é sinônimo de dúvida, de possibilidade, não de defesa e de certeza de uma teoria. E o João ainda diz que Suvorov defende essa teoria de forma polêmica. Se ele, semântica e sintaticamente, nem pode acusar o João de fazer isso, que dirá eu, que não citei nenhuma vez Viktor Suvorov nos meus argumentos. Essa é a principal prova de todo esse vídeo de como ele realmente é apenas um comunista falsificador mau caráter. E o Tiago Braga vai usar o Viktor Suvorov, digamos, de uma forma polêmica. Eu já provei tantas vezes aqui que o comunista é sempre essa vergonha. O comunista precisa falsificar o trabalho dos outros. Mas parece que eu estava prevendo profeticamente choro de comunista falsificador. E eu acabei deixando muito clara a minha visão sobre essa teoria para não deixar dúvidas. E está no meu livro, na página 171. Olha aqui. Alguns defendem a guerra preventiva, de que em 1941 os comunistas estavam prontos para a guerra com os nazistas, avaliando a máquina de guerra soviética por ocasião da invasão alemã. Os comunistas tinham mais de 25 mil tanques e 18 mil caças, 3 ou 4 vezes mais que a Alemanha. Entretanto,
Como era típico da União Soviética e dos comunistas, as estatísticas mentem. No caso soviético, a história real era geralmente cheia de armas de má qualidade e números inflados, piorados por uma falta de pessoal militar bem treinado. Por isso, é evidente que Stalin não achava que eles estivessem prontos nem para se defender, muito menos para atacar os nazistas numa guerra preventiva. Mas o comunista falsificador disse que eu defendi a teoria de Viktor Suvorov de uma guerra preventiva contra a Alemanha. E o Thiago Braga vai usar o Viktor Suvorov, digamos, de uma forma polêmica. Ele diz que a teoria de Viktor Suvorov é um dos pilares do meu livro. E esses mitos aqui, eles vão ser reconstruídos com 3 pilares, cara. E 3 pilares, todos eles com problemas sérios, tá? Então um deles vai ser Richard Pipes. Segundo pilar vai ser o Viktor Suvorov. Mas eu nem cito Viktor Suvorov e eu ainda escrevo um parágrafo contra o argumento de Viktor Suvorov. Não é bom fazer comunista mentiroso passar vergonha, galera. O legal é a galera nos comentários achando que ele tá arrasando. Depois eu, que sou o falsificador ideológico. Eu sou um merda, tá? Mas aí, galera, ontem aconteceu uma parada muito engraçada, porque eu quase não entro no X. Aí ontem eu resolvi entrar, por curiosidade, pra dar uma olhada nas notícias e tal. E aí eu vi que tinha uma galera com a cara quente com o vídeo desse cara. E aí um monte de gente começou a resgatar vídeos antigos meus, falando justamente de Viktor Suvorov. Olha só esse bate-papo que eu tive lá no Inteligência Limitada do Vilela, que eu fui pra divulgar o meu livro. Tem mais uma aqui do Caio Juarezes. Ele falou o seguinte: professor, há uma teoria que a União Soviética estava se preparando para uma invasão na Europa. O principal argumento são vários campos de aviação próximo a fronteiras. Tem alguma verdade nisso? Victor, ele deve estar se referindo ao Icebreaker Theory, do Viktor Suvorov, que é um jornalista, historiador russo, que veio com uma tese, interessante até a tese, que do ponto de vista lógico faz até algum sentido, de que Stalin estava tentando de todas as maneiras causar uma guerra na Europa e deixar as potências se arrebentarem, o que do ponto de vista dos dois lados faz todo sentido. Os capitalistas, os ocidentais, quererem que a União Soviética e Hitler se matassem seria ótimo. Para Stalin, os capitalistas e Hitler se matarem seria ótimo, então todo mundo se matar ali seria bom para todo mundo. A verdade é essa do ponto de vista de pragmatismo político. Só que essa tese do Viktor Suvorov, ela não é muito aceita pela academia porque as evidências que ele prova são mais evidências circunstanciais, não tem muita documentação. A maior fraqueza do Suvorov é que o autor não revela suas fontes, ele confia em evidências circunstanciais. Ela não é muito aceita pela academia porque as evidências que ele prova são mais evidências circunstanciais. Ele confia em evidências circunstanciais. Não tem muita documentação. O autor não revela suas fontes. Então, e principalmente Stalin não estava só na defensiva, ele estava na ofensiva. Por isso que o aparelho militar soviético foi crescendo muito também ao longo desses anos. Porque ele sabia que a chapa estava esquentando na Europa, ao mesmo tempo ele tinha que crescer para continuar conquistando os territórios que ele queria. Então a máquina de guerra soviética também estava ofensiva, não contra a Alemanha nazista, em hipótese nenhuma, contra os países fracos que estavam sendo anexados ali. E o Thiago Braga vai usar o Viktor Suvorov, digamos, de uma forma polêmica, porque ele vai usar como núcleo a tese do livro Icebreaker, que era a ideia de que o Stalin planejava atacar o Hitler em julho de 41. Não contra a Alemanha nazista, em hipótese nenhuma. Era a ideia de que o Stalin planejava atacar o Hitler em julho de 41. Não contra a Alemanha nazista, em hipótese nenhuma. A partir de hoje, eu sou seu dono comunista. Porra nenhuma. Até o minuto 20, ele sai de Pipes e Suvorov e mostra outros autores, que eu também não cito no meu livro, para tentar mostrar que existem outras interpretações sobre a Revolução Russa. Alguém dá o prêmio Nobel do óbvio para ele porque ele está descobrindo que existem outras interpretações sobre a Revolução Russa. Pelo menos ele admite que a Alemanha financiou realmente os bolcheviques mesmo. Mas ele falsifica a minha fala quando diz que a revolução só foi causada por causa dos alemães. Olha a minha conclusão sobre a ajuda alemã aqui na página 28. Obviamente, essas ponderações não pretendem reduzir o golpe bolchevique a uma mera conspiração alemã,
Ao mesmo tempo, sem o interesse e a participação ativa alemã em deflagrar o caos político e social na Rússia, a revolução como conhecemos seria improvável. Então eu deixo claro que o golpe não foi um mero complô alemão, muito menos que Lenin era um agente alemão, mas a revolução como a gente conhece só aconteceu com a interferência alemã, com o dinheiro, o transporte que os alemães forneceram a Lenin e aos bolcheviques, que ajudaram a criar todas as condições em Petrogrado para eles conseguirem organizar o que viria a ser o golpe de outubro. O golpe de outubro não foi uma conspiração da Alemanha, mas teve ajuda direta dela. E aí ele segue o vídeo dizendo que eu distorço a professora Sheila Fitzpatrick e que a interpretação do golpe bolchevique é coisa do pateta do Richard Pipes. Olha aqui. Então deixei aqui, o mito 1, que o Tiago Braga diz: a Revolução de Outubro foi um golpe bolchevique financiado pela Alemanha, sem apoio popular real, imposto por uma minoria armada sobre um povo que não queria. Então não tinha apoio do povo russo. E esse argumento vai se basear em duas fontes principais. E perceba aqui em cima, fontes com agenda política e sem arquivo, ou seja, distanciado das fontes históricas originais. E aqui para a direita a gente vai ter pesquisa de arquivo. Então esse argumento de que não teve apoio do povo russo vai se apoiar em duas fontes principais. Lembra do Richard Pipes, né? Richard Pipes aqui, consultor NSC Reagan, e o Volkogonov também, que eu já comentei também que era o ex-general anticomunista. Então Richard Pipes vai fornecer a tese e o Volkogonov vai mostrar o mecanismo ali. Isso no livro do Tiago Braga, né? Só que o problema é que dentro da historiografia internacional, essas fontes aqui, essas duas, são as fontes mais ideologicamente carregadas que você poderia usar para explicar 1917. Porque Richard Pipes, ele não chegou à ideia de que outubro foi um golpe depois dele pesquisar. Ele já partiu dessa ideia desde o início. Mas será que a professora Sheila Fitzpatrick diz que a revolução não foi um golpe mesmo? O que você acha da gente checar a obra da professora Sheila Fitzpatrick para a gente ver o negócio? Vamos aqui então, na Revolução Russa da professora Sheila Fitzpatrick. Como uma revisionista respeitada pelo comunista aí, ela não deve usar o termo golpe de outubro, né? Só 6 vezes só. Ela cita golpe de outubro só 6 vezes só no livro dela. Aí olha o que ela diz aqui no capítulo sobre a Guerra Civil, inclusive, para a gente arrematar esse contexto e parar de fazer esse cara passar essa vergonha toda. Na verdade, a futura forma de governo da Rússia permaneceu aberta. A julgar pelo golpe de outubro em Petrogrado, os bolcheviques tinham reservas quanto ao seu próprio slogan de todo o poder aos sovietes. Poxa, professora Sheila Fitzpatrick, até a senhora dizendo que foi um golpe. Os web comunistas vão expurgar o seu livro na Revolução Brasileira. Cuidado! Pipes, ele não chegou à ideia de que outubro foi um golpe depois dele pesquisar. Ele já partiu dessa ideia desde o início. Certo, entendi. Mas e a professora Sheila Fitzpatrick? Ela chegou na noção de golpe antes ou depois de estudar os arquivos soviéticos? E o que você acha de eu te mostrar mais um autor que você gosta e que esteve dentro dos arquivos soviéticos e que fala golpe de outubro pra caramba no livro dele? Já ouviu falar desse cara aqui? Stephen Kotkin. Ele é bom, né? Tio Kot cita 17 vezes golpe de outubro. E olha que legal esse texto aqui. Trotsky, metido a esperto, calculara mal e decidiu renunciar ao cargo de comissário das relações exteriores. Lenin o nomearia comissário da guerra. Mas Lenin havia sido aquele que insistira obsessivamente no golpe de outubro e agora era vilipendiado pela capitulação. Agora diz pra gente aí, comuna, Kotkin chegou à conclusão de golpe de outubro antes ou depois dos arquivos soviéticos? Ele já partiu dessa ideia desde o início. E aí, o professor Brovkin cita mais 3 golpes de Estado além da Revolução nesse clássico dele aqui, ó, Por Trás das Linhas de Frente da Guerra Civil. Mas já que você já provou que não é muito bom em ler, eu vou mostrar para você esse videozinho aqui do professor Brovkin, onde ele explica todos esses golpes e violência e falta de apoio popular dos bolcheviques para deixar tudo bem mastigadinho para vocês. There is a clash between them. They're accused of treason. They are arrested. And then Maria Spiridonova, their leader, would remain in jail for the rest of her life until 1938. She was shot in Stalin's jails. So it was a fourth coup d'etat that finally established a complete Bolshevik dictatorship based on nothing but force. Let me put it very clearly. All the myths about some kind of a social support that the Bolsheviks ostensibly had is nonsense in relation to 1918. There was no social support. They lost all possible elections that could have been held, and they only held on to power by ruthless terror, and increasingly by the terror of the Cheka. E aí eu te pergunto, será que esse historiador russo
chegou a essa conclusão de mais 3 golpes de Estado, além da Revolução de Outubro, antes ou depois dos arquivos soviéticos? Então não tinha apoio do povo russo. Tanto, galera, a percepção de golpe dos bolcheviques não é coisa do professor Pipe só não. Revisionistas como a professora Sheila usam o termo também. Então não distorce nada do que a professora disse. É porque falsificar é tão parte da vida de comunista que ele tem que acusar os outros do que eles fazem. Aí agora ele parte para o Pacto Nazi-Soviético. E essa parte aqui é divertidíssima, porque ver comunista tentando dar duplo twist carpado para explicar o Pacto Nazi-Soviético é cinema, meus amigos. Deixa rolar e divirtam-se. Mas esse mito 2, junto com o mito 1, a gente demonstra aqui uma falsificação histórica. E agora a gente chega aqui no mito 3, o Pacto Nazi-Soviético, uma falsificação da história. Então no livro, o Thiago Braga vai usar como base o historiador ali, o Roger Moorhouse. É um cara que escreve bem, é um cara que é acessível, mas ele trabalha mais com divulgação do que com pesquisa profunda em arquivo. E o problema é que vários historiadores criticam isso. O principal deles é o Geoffrey Roberts. Ele vai dizer que o Moorhouse praticamente não usa documento russo. E ele vai fazer isso mesmo existindo muita coisa disponível hoje. Imagina, cara, você fazer livro falando sobre a Rússia sem saber ler russo. É uma doideira, né? E aí quando você olha os estudos acadêmicos mais sólidos, como o do próprio Geoffrey Roberts, também o Gabriel Gordetsky, também o Silvio Pons da Itália e o Michael Jabara Carli, vai aparecer um quadro bem mais complexo aqui. E a conclusão geral desses autores é que o Pacto de 1939 não foi uma afinidade ideológica entre nazismo e comunismo, foi um cálculo político. E esse cálculo, como vai dizer no livro do Michael Jabara, veio depois de um fracasso grande ali. Aquelas negociações entre a União Soviética, França e Reino Unido, porque essas negociações não avançaram. E não avançaram em grande parte por desconfiança e também por aquele anticomunismo forte dos governos ocidentais. E um caso importante é das negociações com a Alemanha em 1940, porque em 1940 o Ribbentrop ele propôs um acordo entre 4 países, Alemanha, Itália, Japão e também a União Soviética. E o Vyacheslav Molotov foi para Berlim negociar em 1940, ali em novembro, e no finalzinho de novembro Stalin vai responder com uma contraproposta. E essa proposta soviética tinha pontos bem concretos ali. Por exemplo, a retirada das tropas alemãs da Finlândia. Tinha também a inclusão da Bulgária naquela área de influência soviética. Também tinha a ideia de bases militares nos estreitos ali naquela região estratégica entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. E tinha uma ideia de reconhecimento da influência soviética também em direção aqui ao Cáucaso e o Golfo Pérsico. Então teve uma tentativa real de se chegar em um acordo. Não era um teatrinho ali. Só que a coisa não vai andar por um motivo muito simples. Os interesses batiam de frente. Porque para a Alemanha, a Bulgária aqui, os estreitos, eles eram áreas estratégicas para a guerra. E isso estava sendo planejado inclusive contra a própria União Soviética aqui. E é por isso que o Hitler considerou as exigências inaceitáveis, simplesmente nem vai responder. E por isso que logo um mês depois, ali em dezembro de 1940, ele vai assinar uma ordem de invasão à União Soviética, que é justamente a Operação Barbarossa que eu já falei antes. Então assim, o que dá pra dizer com precisão com tudo isso? Que sim, teve uma tentativa soviética de entrar em acordo com a Alemanha, com a Itália, com o Japão, mas isso tinha condições bem específicas, isso foi recusado pela Alemanha. E aí por isso dizer que o Stalin tentou entrar no eixo, porra, aí fica difícil, né? Isso só faz sentido se vier com essa explicação completa, porque sem isso a interpretação vira outra coisa. Parece que tinha afinidade ideológica ali, o pessoal era amigão, afinidade ideológica entre nazismo e comunismo, que é o que o texto do Thiago Braga tá buscando trazer ali, mas não é isso que os documentos mostram. Ele faz um resuminho bem porco aqui, dizendo que os aliados e soviéticos não se acertaram. Depois ele fala sobre as negociações de Molotov e Ribbentrop, que não deram certo, que Hitler não respondeu à proposta de Stalin. Aí a conclusão dele do que eu tô querendo dizer no meu livro é essa aqui, ó. Outra coisa, parece que tinha afinidade ideológica ali, o pessoal era amigão, afinidade ideológica entre nazismo e comunismo, que é o que o texto do Thiago Braga tá buscando trazer ali, mas não é isso que os documentos mostram. Parece que eles tinham afinidade ideológica ali, que o pessoal era amigão. Mais uma vez falsificando os meus argumentos. Não disse que os comunistas e nazistas se aliaram por afinidade ideológica, não. Em nenhum lugar do meu livro eu digo isso. Ao contrário, eu digo que os comunistas jogaram a sua ideologia na lata do lixo para se aliarem aos nazistas. Eu falo e eu provo. Olha aqui, na página 154 do meu livro. O medo de entrar em guerra com a Alemanha e as ambições imperialistas de Stalin fizeram com que ele traísse toda a base ideológica comunista. Aí pensa comigo aqui, por favor. Se comunista tivesse a capacidade mínima de interpretação de texto, que eu já provei tantas vezes por anos que não tem, ele iria entender que se eu defendesse que comunistas e nazistas tivessem uma atração ideológica natural, como eu ia dizer que Stalin e os comunistas traíram a base ideológica comunista? Explica para mim. Se eu dissesse que são ideologias que se atraem naturalmente, não seria traição. O que eu digo é que a base ideológica do comunismo não impediu os caras de assinarem um pacto de amizade com os nazistas. E colocar amizade no título e no texto do pacto, inclusive. Por isso, tantos naquela época consideraram o pacto como uma traição ideológica em prol de interesses políticos. Mas vamos dar um crédito para ele. Exigir que o comunista saiba interpretar texto é demais, né? E aí, ele diz que é piada achar que Stalin aceitaria entrar pro eixo, né?
que sim, teve uma tentativa soviética de entrar em acordo com a Alemanha, com a Itália, com o Japão, mas isso tinha condições bem específicas, isso foi recusado pela Alemanha. E aí, por isso dizer que o Stalin tentou entrar no eixo, porra, aí fica difícil, né? Isso só faz sentido se vier com essa explicação completa. Só que o próprio Geoffrey Roberts, que ele mesmo cita como um grande autor, ele diz que Stalin entraria sim pro eixo, caso as condições dele fossem aceitas. Não leu isso não, camarada? Olha aqui no artigo dele, que eu cito no meu livro, inclusive, na página 169. Ó. Não há razão para supor que Stalin teria se recusado a assinar o pacto quadrilateral com as potências proposto por Hitler, envolvendo a Alemanha, Itália, Japão e a União Soviética. Eu mostrei exaustivamente na parte 2 do meu vídeo, galera, Comunista Chora com meu livro, que Stalin deu até ajuda militar para Hitler. Quem diz isso é o professor Geoffrey Roberts mesmo. Eu já disse para comunista parar de citar Geoffrey Roberts para passar pano para Stalin. Ficar dando cambalhota não vai apagar esse aperto de mão caloroso aqui não. Outra piada pronta aqui. Ele pega essa minha fonte do professor Sontag e tenta invalidar de novo, tentando invalidar a fonte. É o que eu disse para vocês, ó. 3 ou 4 fontes só que ele pega do meu livro. E aí ele diz que o meu livro está repleto de fontes desacreditadas. Vai vendo aí a honestidade do comunista. Aí ele diz que essas fontes citadas por Sontag são produtos da Guerra Fria, publicados pelo Departamento de Defesa americano, e que aquelas cópias eram cópias alemãs. E ele vai apresentar essa metade como se a metade fosse a coisa toda. E aí, para contar essa metade, ele vai usar fontes que precisam de contexto. Só que esse contexto não aparece. E as fontes principais vão ser o Donald Wasson e também Raymond Sontag. E os dois publicaram em 48, por isso que eu deixei a data aqui, porque esse detalhe importa. Porque 1948 é o início da Guerra Fria de fato. É o ano do Plano Marshall também. É o ano do bloqueio de Berlim. É o ano também da política de contenção dos Estados Unidos. E por que eu tô falando sobre isso? Porque é um momento de confronto direto com a União Soviética. E os dois trabalhos, tanto um quanto o outro aqui, eles não vieram de universidades. Se a gente olhar aqui, por exemplo, Nazi-Soviet Relations, de 1939 a 1941, publicado aqui pelo Sontag, qual que vai ser o publisher aqui? Vai ser o Departamento de Estado dos Estados Unidos. O Watson aqui também vai fazer panfleto do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Vai ser publicado como propaganda de Guerra Fria e não é uma historiografia. E o livro do Sontag, inclusive, é uma coletânea de documentos alemães capturados na guerra. Só que esses documentos foram selecionados pelo governo americano. E o objetivo era mostrar a cooperação entre nazistas e soviéticos, naquele momento em que os Estados Unidos precisavam isolar a União Soviética. E o texto do Watson é ainda mais direto. É um panfleto político, uma resposta a um panfleto soviético ali da época. Era, na verdade, propaganda respondendo propaganda. E assim, o problema não é usar esses materiais têm valor. Só que o problema é tratar isso como se fosse pesquisa histórica independente. E não é, né? São documentos que foram selecionados dentro de um contexto político bem específico. Isso não quer dizer que os fatos ali dentro são falsos, mas quer dizer que a escolha desses fatos foi feita com um objetivo. E ignorar isso cria um problema de método muito grave. Galera, dá uma vergonha ali, é tão grande escutar isso aqui. Eu tô dizendo para vocês, se você olhar a data do computador desses web comunistas, vai estar ainda maio de 1986, meus amigos. Como que pode ainda ficarem nesse pânico moral de Guerra Fria? Acusar de documentos tendenciosos, porque foram publicados na época da Guerra Fria. Os documentos do pacto, que eu cito nessa coletânea do professor Sontag, todas as folhas do pacto foram confirmadas pelas versões russas. Isso é consenso acadêmico universal. Game over. Agora chegamos na parte final do vídeo do falsificador, meus amigos. A fome soviética. Ele mesmo diz aqui que é o ponto mais problemático do meu livro. Então agora, finalmente, ele vai acertar. Ajuda ele, Marx. Minutos 35 a 38 do vídeo dele. Pelo jeito ele tá cansado aqui, porque ele tá perdido nos argumentos. E aí a gente vai chegar no ponto mais problemático do livro aqui, que é a relação do humor. Porque aqui vai ter uso de fonte errada mesmo. Porque o Robert William Davis e o Stephen George Wethcroft, eles vão estudar a fome soviética aqui no livro The Years of Hunger, né, os anos da fome. E a conclusão deles vai ser muito clara. Eles não vão dizer que Stalin planejou a fome, mas também não vão inocentar o governo. A conclusão deles está aqui. Nós não absolvemos Stalin da responsabilidade pela fome. Suas políticas em relação aos camponeses foram implacáveis e brutais. Mas a história que emerge desse livro é de uma liderança soviética que lutava contra uma crise de fome causada, em parte, por suas políticas equivocadas, mas que foram inesperadas e indesejáveis. O contexto da fome não se resume ao fato de que as políticas agrícolas soviéticas derivavam de uma ideologia bolchevique, embora a ideologia tenha desempenhado um papel importante. O contexto da fome não se resume ao fato de que as políticas agrícolas soviéticas elas derivavam da ideologia bolchevique, apesar de elas terem nenhuma parte nisso. Esse background da fome aqui, eles foram também moldados pelo passado pré-revolucionário da Rússia, as experiências com a guerra civil, a conjuntura internacional, as circunstâncias intransigentes da geografia e também do clima, e também pelo modus operandi do sistema soviético que foi estabelecido pelo Stalin.
Stalin, eles foram formulados por homens com pouca educação formal e um conhecimento limitado em agricultura. E, acima de tudo, eles foram uma consequência de decisões para industrializar o campo agrário em ritmo acelerado. Ou seja, não tem evidência de um plano inicial para matar a pessoa de fome. E aqui a gente vai ver, ó, estimativa baixa 4,6 milhões, a estimativa deles, depois de algumas correções, vai ser 5,7 milhões. E entendendo a conclusão deles e, ao mesmo tempo, usar esses mesmos autores para dizer que o Stalin planejou a fome, é distorcer o que os caras escreveram. Sentiu falta de alguma coisa também nesse trecho aqui? Ele não diz e nem vai dizer em qual parte do meu livro, quando eu falo da fome soviética, eu cito Davis e Whitcroft para dizer que Stalin quis causar uma fome contra o povo soviético. E nem que foi um genocídio. Ele diz que eu digo, mas ele não cita. E entendendo a conclusão deles e, ao mesmo tempo, usar esses mesmos autores para dizer que o Stalin planejou a fome, é distorcer o que os caras escreveram. Como ele não tem a capacidade de falar e provar, ele tem que falsificar. Tem a fome causada por políticas, que vai vir ali do Davis e do Whitcroft, e também temos a fome que vira instrumento político depois, que é a tese ali do Graziosi. Só que o problema do livro do Thiago Braga é tratar essas posições como se fosse a mesma coisa, e aí começar a usar autor fora de contexto, né? Como nesse caso aqui. Isso é uma ideia de simplificar um debate que na prática é muito mais complexo. Ele está dizendo aqui que eu misturo dois autores, que têm conclusões distintas sobre as causas da fome. Que o professor Whitcroft não diz que a fome soviética foi intencional e nem o genocídio, mas que as políticas comunistas foram a principal causa da fome. E que o professor Graziosi diz que a fome não começou intencional, mas se tornou intencional. Mas por que ele não mostrou onde eu disse isso? Olha aqui, na página 230 do meu livro, no subtítulo, ó, Coletivização, Limpeza Étnica ou Juízo Final. Eu listo uma sequência de evidências que, na visão do professor Graziosi, indicam genocídio por parte do governo soviético. Onde que está o problema aqui? Ele mesmo cita os decretos na fala dele. Aí, sobre o professor Whitcroft, será que eu distorço as conclusões dele? Será que eu falsifico o professor dizendo que a fome foi criada intencionalmente ou que o professor diz que foi um genocídio? E entendendo a conclusão deles e, ao mesmo tempo, usar esses mesmos autores para dizer que o Stalin planejou a fome, é distorcer o que os caras escreveram. Olha aqui na sequência do argumento na página 232. Outros autores discordam de que tenha havido genocídio, pois não há evidências da intenção clara de Stalin em usar a fome para matar intencionalmente ucranianos. Mas todos concordam que a violência de Stalin e as políticas comunistas foram a principal causa da fome e mortes. Entre estes estão os professores Hiroaki Kuromiya e Robert Whitcroft. E entendendo a conclusão deles e, ao mesmo tempo, usar esses mesmos autores para dizer que o Stalin planejou a fome, é distorcer o que os caras escreveram. Todo dia tem uma merda. Bateu certinho com os argumentos dos professores no meu livro. Eu fico impressionado com a minha honestidade. Eu mostrei duas linhas interpretativas aqui sobre a fome. Uma onde aparece a intenção de matar e uma outra que não. Mas ambas colocam as políticas comunistas como a principal causa da fome. Essa é a parte mais problemática do meu livro. Eu só esqueci de mostrar onde que está o problema. Inclusive, galera, para quem quiser acessar a obra em língua portuguesa, traduzida, eu escrevi o prefácio, inclusive, dos professores Robert Davis e Stephen Whitcroft, Os Anos da Fome, publicado pela editora Caravelas. Está disponível na Amazon, galera. Um estudo denso, repleto de fontes, que vai confirmar exatamente o que eu cito no meu livro. Para fechar... Mas ele vai deixar de fora os autores que são centrais no estudo da União Soviética. Ele vai tirar de fora o Alexander Rabinovich. Ele vai tirar de fora o Laszlo, que eu falei no começo do vídeo também. Ele vai usar a Sheila Fitzpatrick, fora do contexto. Também Rodolph Sunny, também J. Art Gary, também a Liane Viola. Todos caras respeitadíssimos. Tem também gente respeitadíssima no Brasil. Daniel Arão Reis, Ângelo Segrilo. Então, quando você está selecionando só um tipo de fonte, o resultado vai vir pronto. Eu provei que eu usei vários tipos de fonte. O problema é que ele falsificou tudo. Não é que os fatos vão levar a uma conclusão. A conclusão já está definida. Existe um algoritmo no YouTube que o Thiago Braga precisa alimentar. O recorde de views do seu canal é um vídeo sobre mim e você nem tem uma base para alimentar, né? Uma base ali de gente que segue o cara. Então os fatos vão ser escolhidos para sustentar tudo isso. Então o livro ele segue uma lógica muito clara. Vão existir verdades escondidas. Vão ter alguns autores que vão aparecer como aqueles que revelam a verdade. Outros vão ser tratados ali como enganados, ideológicos. É mesmo? Achei que era você que tinha dito isso aqui 1 minuto atrás. Essas fontes aqui, essas duas, são as fontes mais ideologicamente carregadas que você poderia usar para explicar 1917. Esses dois patetas aqui. Ufa, que bom que você não chama fontes de ideológicas, né? Então isso na prática cria uma narrativa muito simples, né? Que são os heróis aqui, que são os autores escolhidos, e vão ter os vilões que vão ser os bolcheviques e líderes soviéticos. Acho que depois desse vídeo aqui, ninguém vai nem suspeitar quais são seus heróis, camarada.
E é uma explicação única para tudo, então isso facilita a leitura, né? Para aqueles que não querem muito atrás ali, não tem tempo, não tem paciência, não tem saco, já tá com aquele viés cognitivo ali também. Na sua seção de comentários, vimos um total de 0 pessoas com viés cognitivo. Isso vai ser uma redução drástica da complexidade real dos fatos. Aqui ele repete, mais uma vez, que eu deixei de fora Alexander Rabinovich, J.R. Getty e também a professora Aline Viola. Sendo que eu cito a professora Aline Viola. Mas aí eu reforço mais uma vez como ele não entende nada de metodologia e muito menos de pesquisa. Mostra pra gente, camarada, um manual de metodologia historiográfica soviética dizendo que quando você vai escrever um livro sobre a União Soviética, você tem que citar Rabinovich, ou Art Getty, ou Pipes, ou Fitzpatrick, ou Chlevniuk, ou Brovkin, ou Escambau A4. Então deixa eu reforçar e corrigir mais uma vez essa bagunça que ele fez nesses 40 minutos de vídeo. Não existe manual orientação metodológica, seja na historiografia soviética, seja nas ciências humanas, seja nas ciências exatas, ou em qualquer disciplina que seja, que obrigue um autor a usar autores específicos. Sabe o que isso quer dizer, galera? Que se eu não quisesse, eu não precisava usar nenhum dos autores que eu citei nesse livro aqui, sabia disso? Porque existem milhares de outros autores que são respeitados também, que publicaram artigos e livros em relevantes revistas e editoras acadêmicas que eu não citei aqui. Então, se você for escrever um livro sobre a União Soviética, você não precisa citar nenhum dos autores que eu citei aqui. Nenhum dos autores que ele citou aí nesse vídeo. Então, se você for fazer um vídeo, então, e dizer para você, por que você não usou Pipes, ou Chlevniuk, ou Maudsley, ou Fitzpatrick? Sabe por que eu não posso fazer isso? Porque isso é um atestado de mané. A menos que você use fontes de militantes comunistas sem especialização na área soviética, com livros e artigos publicados pela editora Lulu. Mas se suas fontes são especializadas, publicadas em renomadas revistas e editoras acadêmicas, e que são citadas e endossadas positivamente por outras autoridades no assunto, só vai, meu amigo. Mas faça uma análise crítica desses autores mesmo assim. Avalie as obras deles, compare com outros autores para você chegar a uma conclusão mais sólida. Use fontes acadêmicas, mas use fontes também seculares, fontes do dia a dia das pessoas, jornais, revistas, piadas, charges. Dê voz às pessoas normais, às pessoas do dia a dia, para saber como elas encaravam e como elas lidavam com a autoridade vindo de cima. Use história social para embasar ainda mais o seu livro. É exatamente essa metodologia que eu uso por todo o meu livro. Ele vai estar repleto não só de fontes primárias e estudos especializados, mas história social também. O dia a dia das pessoas, como elas lidavam e encaravam as autoridades soviéticas. Isso é o que se espera de uma boa metodologia de pesquisa. Concluindo essa chatice, pelo amor de Deus. Mais uma vez, galera, eu provei ponto a ponto como o meu livro foi bem pesquisado, tem fontes seguras e respeitadas por sovietólogos mundialmente renomados. E mais importante ainda, eu não falsifico absolutamente nada das fontes que eu cito. Isso não significa que meu livro é perfeito ou que não podem discordar dele. O problema é quando vem pessoas prepotentes, fazendo ataques pessoais e morais, dizendo que eu estou distorcendo e falsificando as fontes, que eu não sei metodologia, que meu livro é uma propaganda ideológica. Aí eu tenho que vir aqui e deitar comunista mentiroso falsificador sem dó. Eu sou um merda, tá? Não sou historiador de porra nenhuma. Ô Lelê, você tá aí, camarada? Sabia que você está lindo nessa foto?